Obrigações e qualificações de um ancião, ou presbítero. Encargo de organizar congregações em Creta, reprimir falsos mestres e combater falsas doutrinações. Tito, capítulo 1, do verso 4 ao 16. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé e a monar, que nos é comum, graça, hesed, e paz, shalom, da parte de Deus Elohim, nosso Pai Avino, e do Mashiach Jesus, e Yeshua, nosso Salvador. Por esta graça te deixei em Creta, para que preparasses e pusesse em bom serviço aos presbíteros que faltavam, e estabelecesse outros anciões, presbítero, em cada cidade de Creta, conforme ordenei a ti, e que estes não sejam acusados de nada. Homem, marido de uma só mulher, e que seus filhos sejam fiéis, não acusados de promiscuidade ou desobediência, e que o ancião, o episcopo, condutor, não seja acusado de nada, que mantenha-se servindo a lei na casa de Deus, Elohim, que não seja presunçoso, nem arrogante, nem visando lucros, nem violento, nem obsceno, mas antes de tudo sejam hospitaleiro, amigável, sóbrio, justo, leal e ter domínio próprio. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe à mesma. Porque há muitos também, desobedientes, vaidosos e frenéticos, até mesmo os que já são circuncidados, o que é preciso fazê-los calar, pois motivados vergonhosamente pela sorte da ganância, transformam casas inteiras, ensinando o que não convém. Disse um dos seus profetas: cretenses, vocês são sempre mentirosos, suas bestas malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho argumentativo é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé emunar saudável, e que parem de prestar atenção a mito judaico e aos mandamentos de homem que afastam da verdade. Tudo é puro para os que são puros, porém para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Mas o modo deles pensarem e suas concupiscências são distorcidas. Esses confessam a Deus Elohim, mas negam por suas próprias obras, sendo abomináveis, infiéis e inadequados para toda obra. Tradução e transliteração da Septuaginta grego, Koiné, e do Novo Testamento, Brit Hadashah, por Fábio Vilela. Pois bem, vamos deixar claro aqui o que esse texto está dizendo aqui sobre as obrigações e qualificações de um ancião, né, que é o presbítero, e o encargo de organizar congregações em Creta e reprimir falsos mestres e combater as falsas doutrinas. Então ele já começa dizendo aqui que em cada cidade de Creta tinha que ser estabelecido ancião. E o que vem a ser esse ancião? O ancião não é uma pessoa de cabelo branco, simplesmente. O ancião é uma pessoa entendida. É uma pessoa que é capaz de levar a obra de Deus com seriedade adiante. E tem muita gente traduzindo, né, a palavra ancião, que no grego original da Septuaginta, se chama presbíteros. Tem muita gente traduzindo como bispo, né? Bispo é uma palavra que não é em grego, é uma palavra que é em latim, né? E as pessoas estão dizendo que esse bispo, ele é acima de pastores. Deixa eu explicar para vocês que não existia pastores naquele tempo, tá? A palavra pastor em grego significa pomenoi, e a palavra apacentador significa bosco, em grego, bosco e pomenoi. Tem sim a palavra bosco e pomenoi no Novo Testamento. Por exemplo, quando Pedro, que é Keifá, que é Shimon Keifá, quando Jesus e Yeshua chega para ele e pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Você tem amor? Tem ahavá
por mim? Aí Pedro 3 vezes responde a ele, vai responder ele 3 vezes, né? Por que Jesus faz essa pergunta 3 vezes? Porque Pedro, Simão, Queifá, tinha negado Jesus 3 vezes, né? Quando Jesus foi preso e foi levado aos anciãos, né? Aos anciãos judeus, né? Aos sacerdotes do templo, né? O sumo sacerdote, que é o Cohen Hagadol. Naquele tempo tinha 2 sumos sacerdotes, 2 Cohen Hagadol, ao mesmo tempo, que era Caifás e Anás, seu sogro. Então, Jesus estava quebrando a maldição, Yeshua estava quebrando a maldição na vida de Queifá, Simão Queifá. Por isso que por isso que Jesus pergunta a ele 3 vezes, pelo fato de ele ter negado 3 vezes, 3 vezes Jesus pergunta a ele se o amava, se tinha ravar por ele. Aí a primeira vez Jesus pergunta: Simão, Queifá, você me ama? Filho de Jonas, né? Bar e Onás. Você me ama? Aí ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus responde: apacenta meu rebanho. A palavra apacenta ali, no caso, é bosco. A palavra bosco. Bosco, o meu rebanho. Aí depois perguntei de novo: Simão Queifá, filho de Bar e Onás, você me ama? Aí ele fala mais uma vez um pouquinho mais constrangido: sim, Senhor, sim, Adonai, eu te amo, eu tenho a ravar por ti. Aí Yeshua responde a Pedro, diz assim: então, no caso aí não é apacenta, no caso já muda, né? É pastoreia o meu rebanho. Aí para essa palavra pomenói em grego, pomenói meu rebanho. Aí Yeshua pergunta pela 3ª vez: Simão Queifá, Bar e Onás, você realmente me ama? Aí Pedro, constrangido por ele ter perguntado a 3ª vez, responde: sim, Adonai, eu já te disse que te amo, que ravar por ti. Aí Yeshua responde para ele novamente, replica respondendo: então, apacenta o meu rebanho. Aí para essa palavra novamente bosco. Então para essa palavra 2 vezes bosco, que é apacenta, e a palavra pomenói, que é a palavra, não vou dizer assim, que é a palavra pastorear. 3 vezes, porque Jesus está quebrando a maldição na vida de Pedro, de Simão Queifá. Até aí está compreendido que Jesus está quebrando uma maldição e não tirando uma onda com a cara de Simão Queifá, mas Yeshua está quebrando uma maldição pelo fato de ter mentido 3 vezes e restaurando a vida ministerial do Simão Queifá, tá? É Queifá que se fala, tem gente falando aí Quefá, mas tá errado, é Queifá. Então, nós vamos ver que realmente a palavra, parece a palavra pacentar e a palavra pastorear, que é pomenói, e a palavra apacentar, que é busco. Mas em nenhum momento Jesus chama ele de pastor, né? Em hebraico, a palavra pastor se chama roí. Por exemplo, lá no Salmo 23, fala o quê? Um salmo de Davi: Adonai é meu pastor, e não é a palavra nada me faltará. Adonai é meu pastor, pelo que não terei falta. Então vai ter falta de quê? A falta da presença de Deus Elohim. Porque no original seria assim, né? Mitzmor le David. Um mitzmor para David, um salmo para David, ou de David, no correto é de David, né? Um salmo de David. Adonai Roi, Lo Essar. Adonai Roi é Adonai, meu pastor. Lo é não, e Essar faltará. Então não faltará. Não é que nada faltará. Então fica assim. O texto todo em hebraico é assim, né? Mitzmor le David. Adonai Roi, Lo Essar. Não faltará. A palavra Adonai ali parece o tetagrama, né? É o Yod, o Re, o Vav e o Re. Yod de Yeshua, o Re de Hanatzaret, o V de Vemeler e o Ri de Ri e Rudim. Yeshua, Hanatzaret, é o rei dos Yehudins, rei dos judeus. Por quê? Porque os samaritanos, o pessoal lá de Shomeron,
que é a capital da tribo do norte, que tem as 10 tribos, que era o reino do norte, que era chamado Reino de Israel, eles tinham aceitado. Os samaritanos, o pessoal da cidade de Shomiron, tinha aceitado. Lembra da mulher samaritana, que Jesus mandou lá tirar água para ele? Aí ele disse assim, a água que eu lhe der, nunca vai faltar, nunca você vai ter sede. Ele está falando o quê? Acerca do derramamento do Espírito Santo para aquela mulher. Aí aquela mulher vai na cidade de Shomiron, lá na capital do reino de Israel, das 10 tribos perdidas do norte, e os pessoal lá de Shomiron começam a dizer, mulher, não é mais pelo que você fala, mas pelo que ele tem feito. E todo mundo aceitou, todos os samaritanos, todos os pessoal de Shomiron, todos os pessoal do norte, né, de Israel, que era as 10 tribos do norte, aceitaram a mensagem de Yeshua, a palavra de Yeshua. Porém, os pessoal das tribos do sul, que era composto de Yehuda, que é Judá, Benjamim, que é a tribo também de reis também, Benjamim, e uma parte da 13ª tribo, que era a tribo dos levitas. E dentro da tribo dos levitas tinha os Kohanim, que eram os sacerdotes, os Kohanim. Então, muitos deles não aceitaram, principalmente o pessoal que morava na cidade velha de Jerusalém. Não aceitaram o testemunho. Alguns aceitaram, por exemplo. A gente vai ver aí o José de Arimateia, a gente vai ver o Nicodemos, que eram fariseus, eles aceitaram, mas a maioria não aceitaram. Então não é todos os judeus que não aceitaram a palavra de Deus. É os judeus ali dentro de Jerusalém, a capital da tribo do sul. Porque o restante dos pessoal, a maioria aceitou. O pessoal gritava, né? Aná, Roshi, Aná, Adonai. Ou seja, Aná, Adonai, Roshi, Aná. Eles ficavam dizendo, por favor, Senhor, Adonai, salva-nos, né? Enquanto os outros achavam isso ridículo. Então foi um grupo muito pequeno de judeus, muito pequeno, principalmente ali dentro de Israel, dentro da cidade velha de Jerusalém, que negaram Yeshua, não aceitaram, a maioria aceitou. Então quando a pessoa fica falando assim, os judeus mataram Jesus, os judeus perseguiram Yeshua, os judeus não sei o quê, isso é mentira. Os romanos fizeram isso é mentira. Jesus mesmo disse que ele deu a vida dele e ele toma a dar de volta. Ninguém tomou a vida de Yeshua. Yeshua é o próprio Deus, o próprio Elohim, o próprio Senhor, o próprio Adonai. Ninguém tirou a vida dele, entendeu? Ele quis dar e tomou de volta. E Jesus sempre falou que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Jesus sempre falou que é necessário que o filho do homem seja levantado no madeiro para se cumprir os mandamentos, mitvot, acerca do Mashiach, acerca do Messias, dele sendo o Messias. Então, Jesus, ele deu a sua vida. Então, voltando aqui em Tito, nós vamos ver que, apesar de ter a palavra pomenoi, que é a palavra apacentar, e a palavra bosco, que é a palavra pomenoi, que é a palavra pastorear em grego, e a palavra bosco, que é a palavra apacentar, em nenhum momento Pedro ali era um pastor. Ele era um ancião, um presbítero, um apóstolo, um enviado, que em hebraico é um shalia, assim como os outros. Então Jesus está chamando ele para pastorear sim, mas o rebanho de Jesus, não o rebanho dele. O rebanho não é de Pedro, não é de Shimon Kefar. O rebanho pertence a Yeshua. A pessoa consegue compreender isso? Que nenhum pastor pode falar que o rebanho é dele. O rebanho é de Yeshua. Então essa palavra pastor não existia, a seu ofício de pastor, entendeu? O que existia é o ofício de presbítero. Então os pastores que estão dizendo aqui são o quê? São os presbíteros, que são os anciãos, que não tem nada a ver uma pessoa com cabelo branco com a pessoa idosa, mas uma pessoa capacitada, gabaritada e preparada para levar a fé em diante. Aí no caso, ele fala que é para estabelecer esses anciões em várias cidades de Creta, então realmente tem que levantar anciões, né? A palavra aqui tem que levantar anciãos em cada cidade. Aí pode ter uma pessoa dizendo aqui assim, tem que ter anciãs também, presbítera. Não existe essa palavra presbítera, entendeu? Esse ofício não é feminino.
esse ofício é masculino, precisa deixar claro. É a terceira coisa que tem que ficar clara aqui. A primeira coisa que tem que ficar claro é que tem que estabelecer anciãos em várias cidades. A segunda coisa é que não pode ser mulher, tem que ser homem. E a terceira coisa que nós vamos ver aqui é que esses presbíteros, na verdade, é como se fossem os pastores de hoje. E que não existe bispo, que essa palavra é em latim. E a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita o Antigo Testamento, que é a Tanar, ela foi escrita em hebraico com alguns textos em aramaico. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, tá? A melhor versão que nós temos é a Septuaginta. Uns falam Septuaginta, mas é Septuaginta, tá bom? Que é as melhores traduções que nós temos. Então, em nenhum momento existe essa palavra em latim, entendeu? Então, essa palavra, presbítero, é para ser um servo da igreja. Que a igreja é a congregação, em hebraico chama Kehilá, tá bom? Ou na sinagoga, não importa o que você queira usar. Às vezes a pessoa é que nem eu, que é um cristão messiânico, um cristão meshiri. Então essa pessoa geralmente frequenta uma sinagoga. Mas não importa se a pessoa frequenta uma sinagoga ou frequenta uma igreja, uma Kehilá. Não importa a congregação que a pessoa frequenta ou denominacional. Então, isso é para servir e não para igual alguns pastores que hoje em dia estão se servindo, e padres estão servindo da palavra de Deus, entendeu? Estão se enriquecendo. Então tem que ter cuidado com isso. Então nós vamos provar aqui que esse ofício é masculino, não é feminino, e que as pessoas que têm esse ofício têm algumas características. Não é de qualquer maneira que essas pessoas eram para ser levantadas, e que tinha que ser levantada em cada cidade, entendeu? Não é igual hoje em dia que o pessoal monta ministério um do lado do outro, um batendo corneta com o outro. Isso aí está errado. Antigamente, quando eu era da Assembleia de Deus, pelo menos a Assembleia de Deus chama a coerência de entender que não poderia montar uma congregação, uma igreja, no espaço pelo menos de 500 metros de uma outra denominação ou da mesma. Mas hoje em dia tem pessoas, eu já vi, eu passei aqui uma vez aqui perto da minha casa. O que mais tem são igrejas, praticamente a cada 10 casas tem uma igreja. E o que acontece? Eu vi uma igreja presbiteriana, muro a muro, com uma igreja da Internacional da Graça. E me parece que a igreja presbiteriana já estava lá há muito mais tempo. Então as pessoas estão abusando, entendeu? Do espaço, não estão respeitando o serviço sacerdotal do próximo. Isso é falta de respeito, entendeu? Então tem que ter em cada cidade, mas com um espaço onde todos possam usufruir da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e que não tem que ficar colando parede com parede, entendeu? Isso aí tá errado. A não ser se mora em um país assim com espaço muito pequeno, tipo Israel, o espaço é muito pequeno. Agora o espaço demográfico do Brasil é muito grande, não tem necessidade para isso. Então nós vamos entender aqui, para as pessoas serem levantadas nesse ministério, tinha alguns requisitos. Vamos lá. Aí diz assim, que estes não sejam acusados de nada. Então a pessoa tem que ser repreensível. Aqui não está dizendo que o presbítero, o ancião, que hoje em dia é chamado de pastor, que essa pessoa não possa ser repreendida. Não, essa pessoa tem que evitar de ser repreendida, tem que dar o mínimo de motivo para não ser repreendido. Se está sendo repreendido, é que essa pessoa não exerce o ofício, não está preparado para exercer esse exercício de fé. Vocês estão compreendendo sobre isso que eu estou dizendo? Aí diz assim, que não seja acusado de nada. Aí diz que tem que ser homem, no original grego está assim, homem, marido de uma só mulher. Aí tem as pessoas aí dizendo que tem que ter presbítera. Eu conheci até uma pastora, mulher de Deus. Aí ela falava assim, na minha igreja aqui, eu levantei uma mulher chamada presbítera, uma presbítera. Já que eu ter um presbítero, tem a presbítera. Aí vamos lá. Vamos tentar encaixar essa palavra presbítera aqui. Vamos ver. Que não seja acusado de nada. Que a presbítera seja homem, marido de uma só mulher. Então a presbítera tem que ser homem,
marido de uma só mulher. Ah, não, vamos botar a palavra mulher então, para ver se melhora. Presbítera, marido, presbítera, esposa de uma só mulher. Então não dá, irmão, não dá. Isso aqui vira feminismo, entendeu? Não dá. Então a questão aqui é o seguinte: não pode ter pastora, não pode ter presbítera, não pode ter isso. No máximo que você vai poder ter são diaconisa, porque diaconisa existe, diaconisa. Nós vamos ver a Febe, que ela era uma diaconisa. Em grego, o nome dela é Foibe, entendeu? E em hebraico é Fobim. Então, a Foibe, que nós traduzimos em português como Febe, ela era uma diaconisa aprovada. Então, diaconisas pode ter. Porque não pode, numa congregação, chega lá, tem uma pastora, uma presbítera dirigindo um trabalho. Não pode, o dirigente tem que ser um homem. Existem regras para isso, entendeu? Tem que ser um homem. A mulher está ali como ajudadora, auxiliadora. Está sob missão, está ajudando. É igual quando Deus criou Adam, que é o Adão, e Havá, que é Eva, que ele criou lá no Jardim do Éden, no Gan Éden. O que ele fez? Primeiro ele criou um homem. Depois ele vai criar o quê? A mulher. Não é isso? A Havá da costela de Adão. A costela ali é a medula espinhal, né? Fez na verdade, uma clonagem, né? Aí pegou o XY do homem e transformou na mulher em XX. Então, até aí é biologia, sem problema nenhum, entendeu? E disse lá que a mulher ia ser para o seu marido. Então não pode uma mulher tomar frente, entendeu? Ela pode sim ajudar, ela pode fazer isso, entendeu? Então, nós vamos ver que essa mulher, no caso aqui, está aqui para auxiliar. Então, para provar isso a vocês, senhores e senhoras que eu estou falando, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 1 ao 16. Depois eu retorno lá, entendeu? A epígrafe que eu traduzi e botei assim: o apóstolo Shalia, Saulo, que o nome dele era Saul, né? Shaul, em homenagem ao rei Shaul, o primeiro rei que teve ungido, né, em Israel. Embora teve outro rei antes de Saul, mas ele não foi ungido por Deus, então não conta. Então o primeiro rei ungido por Deus é o rei Shaul. E pelo fato de Paulo, o nome dele não era Paulo, o nome dele é Shaul. Os pais dele botaram em homenagem ao rei Shaul, porque é da tribo de Benjamim, e Saul é da tribo de Benjamim. Aí diz assim: o apóstolo Shalia, Paulo, que é Saulo, que é Shaul, o nome dele é Shaul, nos convida a imitá-lo. Ordena para que as mulheres façam orações, que são a plural de oração, né? Orações é tefilote, tá? Oração falada no singular é tefilar. E orações falada em plural é tefilote. Oração silenciosa em singular é chamada de amidá. E orações silenciosas é chamada de amidote. Tudo que termina com ote no final é feminino. Então, tefilar é uma oração. Tefilote são orações faladas. Orações silenciosas, em espírito, muda. A oração não tem espírito, tá, mas você tem espírito, então você está orando no espírito, entendeu? Não deve orar na carne. Então, orações silenciosas é chamado de amidar, e o plural de amidar é amidote. Então, está dizendo aqui, ó, que as mulheres devem fazer orações tefilotes com véus na cabeça, véus, tá? Que é véu que é chamado de shemag, lá no Oriente Médio, é aquela cobertura, né? Eu indico, inclusive, que a mulher, na hora de fazer a oração, que use o talit. Vou explicar o que é o talit. Aquela toalha que os judeus usam na hora de recitar a Torá, na hora de recitar a Escritura e na hora de orar, entendeu? Que não somente o homem, mas a mulher deve usar. Aí diz assim, ó: para que as mulheres façam orações tefilote com véu e os homens façam orações tefilote com talit. Talit é aquela toalha. E aí, então aquela toalha, Jesus usava aquela toalha. Aquela toalha na ponta, ela tinha uma coisa chamada sit-sit, entendeu? Que são cordinhas trançadas. São 4 cordinhas. São 6 cordinhas brancas e uma cordinha azul que se coloca, entendeu?
Então, depois eu falo sobre isso, de repente no outro estudo, para não tomar tempo aqui. Eu falo sobre os Sitsiotes. Então, quando aquela mulher que estava com fluxo de sangue, 12 anos, e ela diz que somente se eu tocar na orla de Yeshua, essa orla aí é o Sitsiote, tá bom? São 4 cordinhas na ponta, que ela representa os 4 cantos da terra, que são o norte, o sul, leste, oeste, tá bom? E também ela representa também para nós os 4 evangelhos, 4 Bessorot. Bessorá é singular, é evangelho, é novas. E Bessorot é plural de novas. São os 4 Bessorot. Que é o quê? Que é a primeira Bessorá, que é de Marcos. A segunda Bessorá, que é de Mateus, que é Matitiarro. A terceira Bessorá, que é a de Lucas, que é um doutor, provavelmente ele era um grego. E, no caso, a última Bessorá, que é de João, que é de Ohanã. Então, representa muita coisa aquelas Sitsiotes, entendeu? E também é interessante sobre isso. Então, ela toca naquilo. Então, tem a passagem em Isaías, eu não vou entrar em profundidade agora, que não convém o texto falar sobre isso, é só para dar um apanhado geral. Diz que debaixo das suas asas há segurança, debaixo das suas asas o povo vai encontrar salvação. Debaixo das suas asas, eles serão curados. O que é asa? Asa é o jeito que os judeus chamavam o talit, aquela toalha que cobria a cabeça na hora das orações e da leitura da palavra. Então, Jesus estava andando na rua com aquela asa na cabeça, entendeu? Com aquela toalha, né? Ela é branca e nas pontas tem listas azuis, entendeu? E em cada ponta dela tem os Sitsiotes, entendeu? São 4 Sitsiotes, são 4 Sitsiotes. Então tem cada Sitsiot aquela tem 6 cordinhas brancas e tem uma azul e manda ser traçada. Então a mulher toca no Sitsiot de Yeshua e ela é curada. Então aquela mulher não estava pecando porque ela estava impura. Ela não podia tocar no homem, uma pessoa que é sadik, que é uma pessoa justa, uma pessoa que era santa, kadoshim, não poderia tocar. Então, ela está cumprindo o quê? Torá, cumprindo lei, cumprindo profetas, conferindo ela está observando os profetas, que são os Neviim. Profeta no singular é Navi. No caso, ela está lendo ali o quê? O Navi, o profeta, é o quê? Isaías, Ishayahu falando sobre isso. Que quem tocasse seria ser curado. Então, ela está cumprindo o Torá, ela está cumprindo os escritos, que são os Ketuvim, e ela está cumprindo também, no caso, os Neviim, que são os profetas. Então aquela mulher, ela está cumprindo um mandamento, mitzvot. Por isso que Jesus ia falar assim, ó, de mim saiu virtude. Quem tocou em mim? Aí diz assim, quem tocou em mim? Então vamos ficar falando assim, mestre, rabino, Ravi, em hebraico é Ravi. Você fala, alguém te tocou, então no meio da multidão. Ele fala assim, não, de mim saiu de virtude. Então Jesus não teve nenhum interesse de curar aquela mulher. Jesus não teve. Yeshua não teve. Mas ele foi obrigado a curar aquela mulher foi obrigada a ser curada, mesmo que Jesus estivesse distraído, estivesse desapercebido com aquela situação, ela foi obrigada a ser curada porque ela está cumprindo mandamentos, mitzvot. Ou seja, você quer ser curado, você quer ser abençoado, tem que cumprir mandamento, tem que cumprir mitzvot. Entendeu? Tem que cumprir palavra. Você não pode receber bênção, brahá, sem palavra. Senão só uma bênção se transforma o quê? Em maldição, que é hará, né? Aí bota lá em Deuteronômio, lá 28, que diz que pode diante de nós a bênção e a maldição. A brahá, a bênção, e as maldições, e a maldição que é o quê? Que é hará. Então, plural de bênção, que é brahá, são as brahotes. E plural de hará, que é maldição, são harotes. Então você quer o quê? As harotes ou você quer as brahotes? Se você quer as brahotes, você quer abrahar na sua vida, você tem que cumprir mandamentos, mitzvot. Tá bom? Tem que cumprir isso. Então ela está cumprindo, então ela foi obrigada a ser curada. Aí ele fala assim, ó, de mim sai o poder, sai a virtude, sem eu perceber. Aí o que ele fala para ela? Vai, eu te curei? Não, ele fala assim, a tua fé, Emuná, te curou. Então aquela mulher estava dentro da palavra. Calma que eu vou voltar aqui porque nós estamos falando, entendeu? Não estou desvirtuando. Então estou falando aqui do Sitsit, que no caso, o Talit, né? Tem que fazer aquela oração com o Talit,
e tem que fazer com o tzitzit, entendeu? Tem que fazer. Não adianta a pessoa falar que não precisa, porque a pessoa precisa fazer isso, entendeu? Ah, Fábio, aonde está escrito esse negócio do talit, um manto de oração? Onde está escrito isso? Rapaz, isso aí está escrito, sabe aonde? Está escrito em duas passagens. Em Números, que é Vaikra 15, capítulo 15, verso 38. Tá bom? E também Deuteronômio, que é a repetição da lei, que é chamado de Devarim, as palavras, repetição das palavras de Yeshua, de Yehoshua, que é Josué, e os Moisés já estava morto. Então não foi Moisés que escreveu o Deuteronômio. Bem provavelmente não foi ele que escreveu tudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá. Não foi ele que escreveu, tá? Esse foi escrito, compilado, uma parte no tempo do tempo, né? Do rei Salomão, uma outra parte no tempo do rei Davi, outra parte lá quando o pessoal estava saindo da Babilônia, no caso Esdras, né? Estava traduzindo também, estava pegando, traduzindo, e uma parte também foi traduzida também na segunda canonização, no caso ali por volta ali que é chamada de Septuaginta, aonde incluíram o livro de Daniel que estava fora e resolveram incluir o livro de Daniel, do profeta Daniel. Então, nós vamos lá, ó. Aqui, ó, diz lá em Números Vaikra, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, ele fala assim, e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas. Ou seja, nas bordas das suas vestes, bota a franja, é tzitzit, tá bom? Tzitzit. Bota tzitzit. Por suas gerações e gerações. Isso aí é por gerações e gerações. O judeu faz até hoje. E nas franjas das bordas põe um cordão azul. Isso está lá em Números, que é Vaikra, capítulo 15, verso 38. Confere aí. Aí bota assim, ó. Aí agora nós vamos para Deuteronômio 22:12, que diz assim, né? Franjas porás nas 4 bordas. 4 bordas do quê? É da roupa e do talit também, que é essa toalha que se põe em cima da cabeça, de oração e para ler a palavra. Franjas porás nas 4 bordas da sua manta e te cobrirás. Te cobrirás o quê? A cabeça. Deuteronômio 22:12. Então vamos lá. A lei, a Torá, do mandamento, que são os mitzvot, do uso do tzitzit no talit. Números, Bemidbar, eu já falo Vaikra, né? Mas não é, né? É Bemidbar, no deserto. Número é no deserto. Bemidbar. Vaikra é, no caso, é Levítico, né? Então, Números, Bemidbar, capítulo 15, verso 37 ao 41. No verso 37 diz assim: e Adonai, que é Senhor, né, que é o Yod Rei Vav-Rei, disse a Moshe: fale aos filhos de Israel e diga-lhes assim: façam tranças tzitzit nas asas, que são os talites, das suas roupas de geração a geração, e coloque um fio azul claro, ou azul celeste, nos 4 cantos das suas talites. Aqui, ó, nos 4 cantos de cada tzitzit da asa do talit. Então tem um talit e em cada ponta do talit tem um tzitzit. Então são 4 tzitzit que tem que botar. Então bota na ponta do talit, cada ponta bota um tzitzit, e que nesse tzitzit vem até um cordão azul trançado. Por isso que é chamado de franja, entendeu? Na verdade não é para ser franja, é para ser trança, né? Trançado. Então são 6 brancos e 1 azul, entendeu? Aí diz assim: e será para vós como tzitzit, e vos vereis e lembrareis todos os mandamentos, mitzvot de Adonai. Quando a pessoa olhar ali, vai lembrar dos mandamentos de Adonai, que é o Yod Rei Vav-Rei, que é o Senhor, é chamado Senhor. Aí diz assim, continuando: e os cumprireis, e não errareis segundo os impulsos dos vossos corações e dos vossos olhos,
pelos quais vos vireis a errar ou pecar. Toda vez que a pessoa lembrar ali, a pessoa vai lembrar que tem que fazer os mandamentos. Cara, isso aqui, mandamento em forma de lei, hoje está no nosso coração, mas nós temos que fazer isso também. Para que vocês se lembrem e cumprem de todos os meus mandamentos, mitzvotai, e sejam santos, kadoshim, para com Deus Elohim. Eu sou Adonai, Yod Revavirê, o teu Deus, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, que é Mitzraim, para ser o teu Deus Elohim. Aí tá aqui, ó, Números Bemidbar, que é no deserto, tá? Essa tradução é minha, tá? Tradução Fábio Vilela, que é no caso traduzido Tanar em hebraico, né? Hebraico é chamado de Ivri, tá bom? Eu que traduzi. Então, vamos entender aqui o que está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 16, para depois nós voltarmos àquele texto, tá bom? Que fala em Tito. Então ele diz assim, primeiramente, torne-se os meus imitadores, como eu sou do Machia. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim, e vos tende apegado com firmeza às tradições que eu vos entreguei. Mas quero que saibais que a cabeça de todo homem é o Machia, ou seja, a cabeça do homem, a autoridade do homem é o Machia. A cabeça da mulher, a autoridade da mulher está no homem, não está em outra mulher. E a autoridade do homem e a autoridade do homem não está na mulher. Então, o cabeça do homem é o Machia, é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça do Machia é Deus Elohim. Tá bom? Tem alguma coisa dúvida sobre isso? Nenhuma, né? Só ver lá Adam e Havá, né? Só ver lá que ela era uma adjunta para ajudar Adão, entendeu? Aí diz assim, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com um véu feminino, vamos separar o que é véu feminino e o que é um talit, tá? Nós vimos que talit está lá que tem que usar. Então diz aqui, todo homem que ora, que está orando, essa oração aqui, ela é uma oração, não é amidá, aquela oração silenciosa, é aquela oração tefilar, é aquela oração em voz alta ou em oração em público, entendeu? Então todo homem que ora em público, entendeu? Numa congregação, numa igreja, numa sinagoga, né, tá fazendo aquela oração em público, na frente ali, para todo mundo ver, né, ele que está liderando a oração, a tefilar, ele tem que ele não pode orar com um véu feminino. Ele tem que orar com talit, tá bom? O homem não usa véu feminino, não usa shemag, entendeu? Não usa chale. O homem usa talit, cobrindo a cabeça, vergonha a sua cabeça. Ou seja, se o homem cobrir a sua cabeça com um véu feminino, ele está vergonhando a sua cabeça. Ele tem que cobrir com o quê? Com talit, para mostrar que é um Deus em cima dele. Então os cristãos têm hábito de ler isso aqui, interpretar mal, e acha que você, para falar com Deus, tem que estar com a cabeça descoberta, porque o véu do templo foi rasgado. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui, ó, o homem, ele não deve orar com cabeça coberta, ou seja, com shemag, com um lenço feminino, entendeu? Ele deve orar sim, com talit, tá? Isso é o que está no original do grego. Porque se orar com a cabeça descoberta, ou o homem orar com um lenço feminino, isso é vergonhoso, entendeu? Então, o homem e a mulher têm que orar de cabeça coberta, primeiramente, tem que fazer isso. Aqui, ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a cabeça. Então, a mulher tem que orar, estou falando que não estou falando de amidá, a oração silenciosa, a oração na sua casa, entendeu? Não está falando que a pessoa tem que andar de véu na rua, não é isso, não. Está falando que quando for orar em público, entendeu? Essa mulher tinha que botar a amidá. Então, a Febe, que ela era uma diaconisa, quando ela tinha que orar, fazer uma tefilá, ou fazer uma leitura da palavra, uma explicação, uma explanação, ela tinha que cobrir a cabeça, entendeu? E já que está cobrindo a cabeça, ela tinha que cobrir, por que não cobrir com talit, que é algo sagrado, que é algo, que é um manto, que é um manto de oração, entendeu? Não está dizendo que ela tinha que usar véu na rua, que ela tinha que ir em casa, não é isso não, entendeu? Vamos separar as coisas. É durante o ofício de fé, quando a pessoa está pregando, está orando, está ensinando, entendeu?
Isso sim, quando está dando um estudo, um shiur, a pessoa tem que estar coberta, tanto o homem quanto a mulher, entendeu? Então, nós entendemos aqui que a pessoa tem que usar o talit, que é a toalha de oração, entendeu? A pessoa tem que usar. Que no talit tem um sit-sit. Se Jesus usava, por que nós não vamos usar? Se a mulher com fluxo de sangue tocou no sit-sit, que cada sit-sit estava nos 4 cantos do talit de Yeshua, por que não, e foi curada, por que não vamos fazer isso? Se os discípulos usavam isso, por que nós vamos usar? Entendeu? Então está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, mas toda mulher que ora, profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. É também uma desonra para aquela que está com o cabelo curto ou raspado. Não sei se a pessoa está com uma doença, um câncer, uma coisa assim, entendeu? Vamos entender as coisas, entendeu? Não vamos levar para o extremismo. Para não entender, achar que aqui é extremismo ou que a nossa mensagem está sendo machista, entendeu? Não, entendeu? Tem muita gente que é mulher que quer falar, que não sei o quê, mas não quer cumprir mandamento. Entendeu? Só quer aparecer. Tem um monte de homens aí que quer isso, que eu sou pastor, que eu sou bispo, que eu sou apóstolo, que eu sou ungido, que não sei o quê, mas não quer cumprir mandamento. Entendeu? Então tem que ter humildade, tanto o homem e a mulher, de cumprir mandamento. A mulher pode ser o quê? No máximo diaconisa. Ponto, tá bom, cara. Pode ser uma obreira, pode ser uma diaconisa, entendeu? Ela pode sim ensinar, ela não pode tomar a liderança, entendeu? Aí não, entendeu? Mas desde que tenha um líder, um homem na congregação, ela pode auxiliar também, trazer uma mensagem, trazer estudo, também trazer palavra, cantar, trazer salmo, entendeu? Salmodiar, que é chamado de mitzvot, entendeu? Ela pode ler o Halel vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Ela pode fazer tudo isso, entendeu? Porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem ou mulher, não há velha, criança. Em Cristo nós estamos em Cristo. Só que tem uma hierarquia, uma ordenança. Ele está dizendo aqui que no caso, ele diz aqui, ó, mas quero que saibais que o cabeça de todo homem é o Machia, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Machia é Deus. Então tem uma hierarquia a ser cumprida, entendeu? Não fomos nós que criamos isso. Isso é uma hierarquia espiritual. Ela é diferente da hierarquia mundana. Aí diz aqui, ó. Aí continua a dizer aqui, ó. Porque o homem... quer ver? Verso 5. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. É também uma desonra para aquela que está com o cabelo curto ou raspado. Raspado, no máximo, se a pessoa tiver com uma problema de doença, um câncer, uma coisa, a gente entende, entendeu? Agora, raspado de onda, né, de feminismo, não pode, entendeu? A pessoa pode até frequentar uma congregação, vai ficar sentado no banco lá aprendendo, até aprender, entendeu? Não gostou? Reclama com a Bíblia, entendeu? Pode reclamar comigo também, que eu estou baseado na palavra aqui, nós estamos lendo, não mudou nada, entendeu? Então diz aqui assim, ó. Aí diz aqui, ó. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então corte curto também o cabelo. Você não está cobrindo, Paulo está sendo irônico, né? Paulo está mandando fazer isso. Paulo está sendo irônico. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então corte curto também o cabelo. Aí vem os pastores falando assim, muitos pastores hoje em dia, que não quer cumprir mandamento, que quer cumprir mitzvot, né? Aí diz assim, não, Paulo está falando aqui porque é para os coríntios, porque naquele tempo tinha as feministas, as mulheres que eram lésbicas, que ficavam na cidade de Lesbo, na ilha de Lesbo, aí não sei o quê, aí para diferenciar, para não parecer, e Paulo fala, não, Paulo, toda a congregação está falando isso, ele está falando que isso é um costume das congregações. Então vamos ler logo embaixo lá, e ela fala que isso é um hábito que tem em todas as igrejas, espalhado no mundo inteiro, que tem que ser assim, que não era uma coisa apenas para os coríntios, entendeu? Que é para o mundo inteiro. Então vamos entender aqui, ó. Calma que terminando aqui, nós vamos voltar lá para Tito, não esqueci não. Aí diz aqui, ó, aquela que está cabelo curto, diz aqui, ó, vamos ler do 4 em diante, tá? Vou ler sem interrupção, para entendermos. Todo homem que ora e profetiza, né, com véu feminino e que não seja um talite, vergonha sua própria cabeça, tá bom? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. É também uma desonra para aquela que está com o cabelo curto ou raspado.
Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então corte curto também o cabelo. Ele está sendo irônico, tá? Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo curto ou raspar a cabeça, falamos que é excesso em caso de doença, né? Então, cubra a cabeça. Então, assim, se é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo e raspar a cabeça, então cubra a cabeça. Porque o homem não precisa cobrir a cabeça. Claro, está falando do véu feminino aqui, tá? Um véu feminino. O homem não precisa cobrir a cabeça. Um véu feminino. Pois ele também é a glória, a kavod de Elohim. Tá? Não tem Shekinah, não. Essa palavra Shekinah é a palavra que representa um demônio feminino que está ligado a Lilith, tá? A Ishtar, Astaró, é Deus feminino, tá bom? Então diz aqui, ó. Porque o homem, aí diz aqui assim, ó, verso 7. Porque o homem não precisa cobrir a cabeça, claro, com véu feminino. Pois ele também é a glória, a kavod de Deus Elohim. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher. Vamos entender isso aqui, para não achar que isso aqui é feminismo, machismo, tá? E não caímos também no feminismo, no extremo. Porque o homem não convém da mulher, mas a mulher porque o homem não provém da mulher. Claro, não foi Eva que proveio, não foi Adão que proveio de Eva, foi Eva que proveio de Adão. Ele está falando da criação, ele está usando algo aqui lá no início, lá no princípio, que é o Bereshit, tá bom? Lá em Gênesis, ele está usando o Gênesis, lá quando Deus criou o homem e a mulher, tá bom? O homem que é o Ish e a mulher que é Ishar. Então está dizendo aqui, ó, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Verso 9. Pois o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Eva foi criada para Adão e não o inverso. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre sua cabeça, por causa dos anjos, os malahim. Aí isso aí você vai ver Gênesis 6, né? Que fala que os filhos dos anjos, filhos de Deus, né? Benai e Elohim, viram que as filhas dos homens, né? Filha dos homens, filha de Adão, porque ela tá Banot Ri Adão, não tá Banot Ri Ishaim, não tá filho dos homens, mas tá filha de Adão. Então, ou seja, das duas gerações de Adão, tanto da descendente de Sem não, que é de Sete, como de Caim, tá? Em hebraico, Caim se chama Caim, tá? Que é com N, é com Nu no final, não é com M, então Caim. Então, das duas descendências, né, diz que os filhos de Deus, os Benai Elohim, os anjos, viram que as mulheres, os malahim, viram que as mulheres, as filhas de Adão, as Banot Ri Adam, as filhas de Adão, das duas descendências, tanto de Sete como de Caim, viram que eram formosas e tomaram para si mulheres. Aí você vai ter que entrar no livro de Enoque, tá? Que era um livro utilizado no Novo Testamento, era muito utilizado no tempo de Jesus. Inclusive, um irmão de Jesus que é chamado Judas, Yehuda, ele fala que disse Enoque, né, profetizou Enoque, que o Senhor Adonai verá com milhares de seus anjos, os seus malahim, julgar a terra. Então ele tirou isso de onde? Ele está tirando isso do livro de Enoque, de Enoque, tá bom? Diz Pedro também, diz Pedro que aos anjos, aos malahim, que não guardaram a sua posição original, né? Mas antes perderam o seu principado. Por que eles perderam o principado? Porque eles desceram à terra e tiveram relações com mulheres. Não somente com mulheres, também com anjos também. Aí você vai ver também, tem um livro também chamado Livro dos Jubileus, Ivulim, dizendo que esses anjos, não tinha só anjo, também tinha anjas também. Ah, mas anjo não tem sexo. Lê do engano. Porque eu sei que estou falando de várias coisas no assunto aqui, mas tem que explicar para as pessoas ficarem falando que eu estou falando heresia aqui. Então estou explicando bem explicadinho. Por mais que esse vídeo fique 2, 3 horas aqui, entendeu? Eu estou explicando bem explicadinho. Então, diz que, por exemplo, você pega Satanás. Satanás é uma mulher? Não, é um homem, é um espírito masculino. O Espírito Santo é um espírito feminino, mas que Deus não tem sexo. Tá maluco que Deus não tem sexo? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem. Ou seja, ele não diz que é filha do homem ou filha da mulher. Ele diz que ele não é filho do homem. Tá, entendeu? Ele não é bem Raishim, que ele não é filho do homem. Então Deus é homem. Jesus por acaso era uma mulher? Por acaso? Por acaso Yeshua era uma mulher? Yeshua, Hamashia. O Mashia era uma mulher? O Mashia é homem. Entendeu? Tinha órgãos genitais masculinos, entendeu?
tinha pênis, tem que explicar assim, tem que desenhar para as pessoas na parede para ver se as pessoas entendem, são burrada pra caramba. Que tinha pênis, não tinha vagina, entendeu? Que Jesus é um homem, entendeu? Não é uma mulher, não ser andrógeno, igual a igreja católica pintando ele como fosse um afeminado, uma coisa esquisita, entendeu? Não ser andrógeno. Jesus é homem, entendeu? Por mais que ele não foi casado, que a função de Jesus não é ser casado, entendeu? Porque ele é o pai de toda a humanidade, entendeu? E seu ministério era trazer a palavra. Mas se Jesus tivesse casado, ele ia continuar sendo santo, kadoshim, porque o casamento ele é santo, é um matrimônio santo, sim ou não? Sim. Agora, Jesus nunca foi casado. Agora inventar que Jesus casou com Maria Madalena, que dava beijo na boca, Maria Madalena que formou os reis da Europa, né? Isso aí é mentira, aqueles livros de Dan Brown, esses livros de mentirosos, que é Dan Brown, que fala que é os reis merovíndios da Europa. Isso aí é conversa de dominação europeia sobre o mundo, entendeu? Então isso é mentira, entendeu? Fica falando isso dentro da Rosa Cruz, o pessoal fica falando isso dentro do martinismo, dentro das seitas maçônicas. Isso é mentira, entendeu? Então, nesse livro, o livro de Evolim, o livro dos jubileus, fala que tinha mulher, que tinha anjas também, entendeu? Quer ver uma passagem que fala sobre isso? Zacarias fala que tinha duas mulheres aladas que que subiu com éfode de oração, com éfode cheio de oração. É anjas, entendeu? É malar feminina, malahim, malarrote, né? Será malarrote. São anjas, entendeu? Um exemplo simples do baixo espiritismo. Pombagira, por acaso, é um espírito feminino? Eu sei que atua em homem e mulher, mas é um espírito feminino? Não. É um espírito masculino? Ou é um espírito andrógeno? Não, é um espírito feminino. Tanto que a pessoa que tem aquilo fica com um espírito de prostituição feminina. Vamos botar aqui mais um nome, tem que desenhar, não queria ficar citando o nome aqui. Por exemplo, vamos botar aí, o Pilintra, Zé Pilintra. Eu falo porque eu já fui espírita, tá? Todo respeito aos espíritos, estou falando isso. Por acaso, Zé Pilintra é um espírito feminino? Não, masculino. O cara fica malandro, não sei o quê, o cara só quer ficar na rua bebendo, enchendo a cara, entendeu? Então vamos entender isso. A raça Tã é um espírito masculino. Então desceram, tanto essas anjas e anjos desceram e coabitaram com homens e mulheres, entendeu? Inclusive, eles alteraram o DNA dos animais, até com os animais fizeram coito. Então você vai ver lá o quimeras, tipo, vamos ver lá, por exemplo, o Minotauro, né? O Minotauro, o que é o Minotauro? É uma mistura de homem, anjo caído com touro, entendeu? Que é que fala que no caso da Zeus, foi lá e queriam um touro, Zeus não, no caso Poseidon, né? Que é o deus com D minúsculo, deus do mar, que no caso na Bíblia chama de Dagon, né? Que é metade homem, metade peixe, que é um tritão, né? Um macho da sereia, foi lá, queria aquele boi lá do rei Minos. Aí o rei Minos falou que não ia dar, entendeu? Olha como que a mitologia tem fundo de verdade. Ele não queria dar o boi para ele. Aí ele fez a mulher do rei Minos se apaixonar pelo touro. Então, essa mulher, ela conversou com um homem que era um engenheiro chamado Dédalus. Aí pediu Dédalus para construir um touro de madeira. Aí ela ficou debaixo do touro, aí o touro, possuído lá pelo espírito no caso lá do pseudo-deus do mar, né? Que é Poseidon, se apoderou do touro ali espiritualmente e teve um coito em cima da mulher. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu, né? Que nem criança, esse vídeo aqui não é para criança, entendeu? Aí engravidou dela. Aí ela teve um filho que é chamado de quê? Minotauro. Saiu com uma besta lá que é metade homem, metade touro, todo bestial, entendeu? Então o que é o Minotauro? É isso, é um Minotauro, entendeu? O que é uma das górgonas, né? O que é, no caso aí, Medusa? É um misto de serpente com mulher, entendeu? Híbrida, entendeu? Então tem isso, entendeu? A Bíblia fala de dinossauros, por exemplo, fala de dinossauro, fala que Deus criou o Behemoth, que no caso deve ser um brachiosauro, né? Algumas traduções botam como fosse hipopótamo, mas hipopótamo não tem cauda, né? Tem rabinho, mas não tem aquela cauda igual o cedro do livro. Então como fosse vamos botar aí, o brachiosauro, né? Que é um
Então Deus criou também dinossauros, herbívoros. Aí veio Ra-Satã lá e criou os carnívoros, porque no Novo Testamento, lá no mundo antigo, ninguém podia comer carne, só podia comer frutas, verduras, entendeu? Ninguém podia comer carne, entendeu? Só pode comer carne depois que Noé saiu da arca. Aí Noé, o homem, ganhou, Noa, junto com seus filhos, que é Shem, Ham e Yafete, e os seus descendentes ganhou o direito de comer carne, porque eles salvaram o mundo, entendeu? Salvaram os animais, então eles receberam esse direito. Mas antes só podia comer vegetais. Ah, mas Fábio, tem que comer só vegetais? Não, porque no mundo pré-diluviano, os vegetais tinham mais sais minerais, os vegetais conseguiam sustentar mais o ser humano, entendeu? Hoje nós vamos perder praticamente os sais minerais, então não dá para viver sendo vegetariano, entendeu? Então, lá no livro de Enoque, fala que 17 chefes de anjos desceram no Monte Hermon. Hermon significa o Monte da Maldição, que é lá no sul do Líbano e norte de Israel. E o seu líder chamado Samiasa, que em grego para mim seria Zeus, né? Samiasa com Zeus, e com mais 17 prefeitos. E falou que ia coabitar com as mulheres dos homens, com as filhas dos homens, mas no caso ele também é os homens também. No caso ali seriam uma espécie de Estu para Pururupô, entendeu? Tanto de homens como de mulheres, entendeu? É só você pegar e ver aquele filme que é Fúria de Titãs, o 1, que tem o Liam Neeson, né? Ele é o Zeus, ele vem numa forma de asa, a águia, né? Voando, aí ele se transforma no rei Minos e tem relações para pururu sexual, entendeu? Tô falando assim para não derrubar o vídeo, né? Com a mulher do rei Minos. Aí depois ele transforma-se novamente em Zeus e sai voando. Aí nasce o filho dele, Perseu, e no caso eles são lançados no mar junto com a mulher. Aí Perseu sobrevive porque ele é um semideus, é um demiurgo, entendeu? Então ele é um herói, um valente que fala que é no mundo antigo, entendeu? Ele é a mistura de anjo caído com seres humanos. Então vamos entender sobre isso. E Perseu também luta também com minotauros, que são as quimeras, mistura de anjos caídos, seres humanos e animais, tem essas misturas, entendeu? Então, eu vou explicar para vocês. Então geraram os gigantes. Todo gigante é um Néfili, mas nem todo Néfili é um gigante. Por quê? Néfili significa espírito vagueadores, tá? Espírito errante. Ou seja, quando o gigante morre, ele vira um Néfili, fica vagueando sobre a terra, entendeu? Ele fica perambulando, porque ele não foi criado por Deus, então não pode ir para o céu. Então, como foi criado pelos homens, então também não pode ir para o inferno. Então fica na terra vagueando. Então, quando a pessoa está consultando os mortos, fazendo consulta, está fazendo consulta, entendeu? Com esses Néfili, espírito imundo, que é a mistura de seres humanos, mistura que era um semideus antigo, entendeu? Mistura de seres humanos com anjo caído e animais, aquela coisa toda. Então tá falando com isso. Por isso que a Bíblia diz que não pode consultar os mortos. Você consegue consultar os mortos? Sim, mas a Bíblia diz que não. Davi diz que morreu, segue-se o juízo, entendeu? Não pode ficar conversando com mortos, proíbe. Ah, tem muitos judeus cabalistas conversando com mortos. É errado, é antibíblico. Ah, porque ele leu lá na Cabalá que pode. A Cabalá não é livro bíblico, entendeu? Inspirado por Deus, entendeu? Contém palavra de Deus, mas não é livro bíblico, entendeu? Inspirado. Então, não pode fazer isso. Então, quando a pessoa fica lá o espírito dizendo assim, ô Zé, eu quero um café preto. Ô Zé Fini, me dá uma ponta de asa de... É porque já foram gigantes, entendeu? Já foram anões. Então, estou dizendo para vocês, se você quer saber como que é o mundo pré-diluviano, é só ver o filme dos Seus Anéis. Tinha anões. Esses anões aí não são seres humanos com problema de nanismo, tá? E esses gigantes não são pessoas com problema de gigantismo. Existem seres humanos que são gigantes, existem seres humanos que são anões, entendeu? Que sofrem de nanismo. Não confundir com o DNA de criatura de anjo caído. Não é assim. Nunca você viu uma pessoa que sofre de nanismo na rua, né? No caso tem deficiência de altura, essa pessoa não tem DNA Néfili, DNA de anjo caído, não. É um ser humano que tem um distúrbio no seu DNA. Então, quando a pessoa também é muito alta, muito grande, passa ali dos 2 metros, 1,20 m, e geralmente essas pessoas vivem até pouco por causa do coração, né? O coração
não suporta circular o sangue sobre todo o corpo, no máximo eles vivem ali em 27 anos, 20, 27 anos. Nós vemos seres humanos com altura até de 2,50 m, tem um americano assim, hoje tem um maior ser humano aí que acho que é 1,70 m, quase 70, que no caso é um egípcio, né? Então, essas pessoas, elas estão sofrendo de gigantismo, elas não têm DNA Néfere, tá? Se alguém falar isso na internet, está mentindo, não tem DNA Néfere. São pessoas que têm estatura alta ou pessoas que têm estatura baixa, nada tem a ver com DNA Néfere. Então, quando um anão, tipo aquele dos Seus Anéis, né, morresse, ele ia virar um Néfere também, entendeu? Assim como um elfo, né, morresse, ia virar um Néfere. Um gigante morresse, ia virar um Néfere, que são espírito caído. Então, falando sobre isso, então ele viu Samyaza, que as mulheres eram perfeitas e resolveu ter relações com ela, entendeu? E nasceram gigantes. Em grego está a palavra gigantes, e no caso em hebraico está a palavra Néfere, entendeu? Nasceu os Néfere. Aí junto com eles aí fala que tinha Barcarael, e tem um demônio também, um anjo caído. Tem diferença de demônio para anjo caído. Anjo caído são anjos que se corromperam. Demônios são esses Néfere, entendeu? Então demônios não são anjos caídos. Espírito imundo, no caso, são cruzamentos de seres humanos com anjo caído e animais, entendeu? Não necessariamente nessa ordem, entendeu? Ou é anjo caído com animais, ou é ser humano com animais, ou é seres humanos, é amálgama, entendeu? Mistura de DNAs. Então, eles quando morrem viram um espírito imundo. Então, por isso Jesus fala assim, olha, esses são espíritos imundos. Os outros eram o quê? Anjo caído. Então, anjo caído é uma coisa e os espíritos imundos são outras coisas. Os espíritos imundos estão aqui na Terra, estão soltos. E muitos dos anjos caídos estão presos, entendeu? Em regiões celestiais. Paulo fala sobre isso. Inclusive, Jesus fala que quando os 70 foram enviados, primeiro foram os 12, depois os 70 foram de cidade em cidade pregar o evangelho, eles falaram que as pessoas foram libertas. Aí Jesus fala assim, Yeshua fala assim, não fique alegre por isso, entendeu? Eis que eu vi raça Satã caindo do céu, caindo da atmosfera terrestre, entendeu? Então, nós vamos entrar em outro detalhe também, entendeu? Que no caso, né, até o domo, o firmamento, que é chamado de raquia, tem 5 céus, entendeu? São as 5 camadas celestes. Começa pela toposfera, aí vai indo, aí tem a ionosfera, fica no meio, que tem o cinturão de Van Allen, e o último é a troposfera. Aí vem o domo, que são 5 céus dentro do primeiro céu. Aí vem o segundo céu, tá bom? Que é composto de água, que Deus separou as águas de cima com as águas de baixo, vê lá em Gênesis, entendeu? E tem assim, e depois disso tem o céu de Deus, entendeu? Então, vamos entender, são 3 céus. Então Paulo fala assim, eu fui até o terceiro céu. Então Paulo foi na terceira, na segunda camada depois do domo, entendeu? Mas no caso, para os judeus, que são os erudinhos, e para os árabes, que são os muçulmanos, eles acreditam que existem 7 céus. 7 céus e 3 céus está tudo certo. Por quê? Porque os 5 céus estão no primeiro céu que Paulo fala. Então Paulo fala que foi até o terceiro céu, a sala do trono. E no caso, a gente fala assim, não, Paulo foi só uma camada da terra, foi só até o cinturão de Van Allen, né? Cinturão de Van Allen, né? Que aí tem uma dúvida se realmente o homem foi à Lua, porque o homem teria que passar pelo cinturão de Van Allen e ia ser, pela ciência, ser totalmente destruído, não tinha como. Então, para mim, eu não acredito que o homem foi à Lua, se aquilo ali é mentira lá, faça em 1969. Inclusive, o presidente da época, que era o Richard Nixon, ele teve que entregar para não ser impeachmentado, entendeu? Ele estava em conluio e acordo até mesmo com a Rússia na época, né? Então, o cara todo enrolado, um monte de coisa. Então, o americano não foi à Lua, nenhum homem foi à Lua, que foi possivelmente uma mentira, uma farsa do governo Nixon, tá? Em 69, e hoje em dia, fala assim, vamos de novo, perdemos tecnologia, valeu, naquele tempo foi, mas hoje em dia não tem, então isso é mentira. Então, nós vamos entender aqui, que no caso, esses espíritos, não os espíritos imundos, mas muitos dos anjos caídos, eles estão presos no céu, outros estão presos debaixo da terra, outros estão presos no abismo. O abismo é uma região de água, entendeu? Então teve Samyaza,
com a ajuda também de Rassatã, e teve um demônio também, um anjo caído também muito importante, que era, no caso, Azazel. E Azazel, no caso, ele sempre acompanhado de um bode. Ele é um ser meio misto de bode, acompanhado com bode, que é Azazel. Se você ver lá em Levítico, Levítico 16, acho que é a partir do verso 8 e 9, aí diz que era um anjo para enviar um bode, né? Um bode, no caso, era para ser sacrificado, e outro bode era para Azazel. Botava o pecado do povo todo nesse bode e mandava para o deserto, por Bemidbar, para o deserto, que era chamado de Azazel. Então esse bode era para Azazel, para aplacar a ira de Azazel. Então tem várias interpretações sobre isso, sobre Azazel. Então o que é o Azazel no mundo grego? É Ares. É Ares, é o deus da guerra. No mundo romano, Azazel é Marte. Então todo ser humano que fala igual Elon Musk, que fala assim, o ser humano vai viver em Marte, vai para Marte. No dia que o ser humano for para Marte, pode ter a certeza, a convicção, que vai ter a terceira guerra mundial. Entendeu? Porque Marte é o deus da guerra. E vou falar com todas as letras aqui, não quero saber se o YouTube vai derrubar. Quando o ser humano fala assim, conseguimos ir a Marte, pode ter certeza que vai ter a terceira guerra mundial. Entendeu? Pode ter terceira, que Marte é o deus da guerra, tá ligado? A Azazel, que é o falso deus da guerra, que é o pseudo-deus da guerra, tá bom? Pseudo-Elohim da guerra, e é chamado também de Ares, entendeu? Então, entendemos sobre isso, que tinha anjos e anjas. As anjas, eram súcubos, que sugam a energia do ser humano, e os anjos são ícubos, que incubam, e não somente em mulheres, mas também em homens, entendeu? Também tem anjos também que abusa também, né? Dos seres humanos também, homem também. Então a pessoa fala assim, mas não pode, porque Jesus falou que no céu ninguém casa e dá casamento. No céu, na dimensão celestial, porque aí vai estar preenchido o número que tem que se preencher de salvos lá no céu para completar, que a terça parte dos anjos caíram, né? Então ele vai completar com a terça parte dos seres humanos, vai completar ali, né? E a Bíblia diz que nós seremos como? Não seremos anjos, não seremos malar. Homem não é malar, Ish não é malar. Mulher, Ishar, não é malar, entendeu? É outro ser, entendeu? Os anjos, malar, foram criados e o ser humano foi formado do pó da terra. Os seres humanos foi formado, diz lá o Talmud, que foi formado do fogo, do ar e da água. E o ser humano foi formado da terra. São seres totalmente elementares, totalmente diferentes. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ninguém vai ser anjo no céu. Por que não casa de casamento? Porque já completou o número e no céu está em outra dimensão, não precisa. Ninguém casar, ninguém transar, ninguém fazer sexo, não precisa, entendeu? É outra dimensão. Se fizer, vira demônio, vira anjo caído, vira malar caído, entendeu? Vira malarim caído ou malarrote caído, entendeu? Vai virar isso. Então no céu ninguém casa e dá casamento. Mas eles não estavam no céu, estavam na terra, na atmosfera terrestre. Por isso que eles fizeram o quê? Eles tomaram uma forma corpórea e fizeram isso, entendeu? Tem que desenhar para o pessoal entender sobre isso. Então tem muitos judeus que negam isso. E tem muitas igrejas evangélicas, principalmente cristãs, que falam que, não, foi os descendentes lá de Caim que tiveram relações com descendentes de Sete e geraram gigante. Como que pode um ser humano contra ser humano gerar gigante, cara? Pelo amor de Deus, gerar quimera, gerar aquele mundo caótico, do mundo pré-diluviano, a ponto de Deus ter que destruir a terra, cara, de que a terra estava corrompida, até os animais estavam corrompidos, entendeu? Até os animais, até peixe, criaram até sereia, tiveram cruzamento de peixe com ser humano, com anjo caído, entendeu? Com tritão, com sereia. Mundo totalmente... não existe. Então, irmão, lê aí os livros aí de história do descobrimento do Brasil, Padre Anchieta, entendeu? Eles falam sobre Iara, falam sobre Rainha da Água, eles falam sobre isso, entendeu? Eles falam desse mundo aí, entendeu? O que é um Saci Pererê? É um anjo caído? Não, cara, é um Néfere, entendeu? Uma mistura de um ser humano com um anjo caído, entendeu? É isso. O que é mula sem cabeça? É mistura de um animal com um anjo caído, entendeu? É isso aí, entendeu? E fica aí vagando aí. As pessoas ficam fazendo consulta com esses seres aí, amando dos anjos caídos, que muitas vezes pode vir para cá e fica fazendo isso. É mais ou menos, vamos imaginar o PCC. Aí tem lá o líder lá, o líder que fica lá da cadeia, dando ordem, entendeu? Aí as pessoas ficam aqui fora fazendo. As pessoas que estão aqui fora é como se fosse
os espíritos imundos, os Néfili. E os que estão lá dentro, não todos estão presos, né? Seria os anjos caídos. Então o Raça-Satã está solto, mas só que Raça-Satã pode fazer o que ele pode, porque ele é limitado, ele tem que pedir permissão ao Criador antes. Lê lá o livro de Iov, entendeu? Que ele fala que pediu permissão para tocar na vida de Iov. Aí Deus fala o quê? Elohim fala o quê? Olha, pode tocar, mas, entendeu? Mas não toca na vida dele, não. É assim, entendeu? E ele foi aonde? Na Assembleia dos Elohims. Quem esses Elohim? Anjos, Elohims, deuses, na Assembleia dos deuses, entendeu? Deus não faz nada sem consultar seus ministros. Ele faz dos seus ministros, seus anjos, seus malahim, labareda de fogo. Está na Bíblia. E Jesus ainda fala, vós sois deuses, falando acerca de nós. Vós sois deuses, vós sois Elohim, filho do Altíssimo. Filho do Elohim Altíssimo. Não é que Deus é o único Deus. Ele é o Deus soberano. Do panteão todo. Ele é o Deus soberano, entendeu? Por isso nós temos que adorá-lo. Digno de louvor. E Jesus falou o quê? O que Yeshua fala acerca de Raça-Satã? Fala que ele é o Deus desse século. Fala que ele é o Elohim desse século. Então vamos entender sobre tudo isso. Você lê lá o livro de Enoque, que teve sobre isso. Por isso que as mulheres tinham que usar véu. Entendeu? Porque eles viram que o cabelo das mulheres era lindo e vieram em forma de ícubo e habitaram com as mulheres. E geraram, né, gigantes, que esses gigantes vieram Nef. Eles geraram também anões, vários seres amálgama mal formados. Tentaram fazer uma nova criação além de Deus e acabaram fazendo um monte de porcaria. Aí Deus teve que pegar aquele mundo, né, e destruir aquele mundo em água. Tá bom? Teve que fazer isso. Ah, por que Deus não faz hoje em dia? Porque hoje em dia não está tendo amálgama. Quando começar a ter amálgama, aí pode ter certeza que Deus vai destruir o mundo, lá em Apocalipse. Mas não vai ser com água, vai ser com fogo, entendeu? Vai ser com extremo calor. Então Deus prometeu que não ia destruir mais o mundo com água, mas vai ser com fogo, vai purificar com fogo. Então a mulher tinha que usar esse lenço, esse talit na cabeça, principalmente na hora da oração. Não estão falando em qualquer momento, é na hora da oração, na hora da tefilá. E na hora, tem uma que usa também na hora de oração silenciosa também, que é a Amidá também, mas o homem e a mulher tem que usar, não é só a mulher, é o homem e a mulher tem que usar na hora de profetizar, falar uma autoridade, na hora de trazer uma palavra, uma explicação, uma explanação, na hora de trazer um estudo, um shiur, tem que botar o talit, entendeu? Não é à toa que além do talit, os homens usam o quê? A kippah, que é aquele gorrinho na cabeça, para mostrar que é um Deus em cima dele, entendeu? Então é isso. Então, continuando aqui em Coríntios, estamos em 1h12 e 32 segundos, vamos adiantar aqui. Aí diz aqui, ó, porque o homem não precisa cobrir a cabeça com véu feminino, pois ele também é a glória com a voz de Deus, Elohim, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Pois o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Nós vemos Adão e Eva lá, exemplo. Portanto, a mulher deve fazer autoridade sobre a sua cabeça por causa dos anjos, dos malahim, que as desejaram. Verso 11. Todavia, no Senhor, Adonai, e hoje Vavirê, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então Paulo não está sendo machista aqui, entendeu? Paulo só está botando suas coisas devido ao lugar. Está dizendo, todavia, no Senhor, Jesus, e hoje Revavirê, Adonai, nem a mulher, ela pode ver ser um homem independente do homem. Ah, não preciso do homem não, ser feminista, né? Não, e nem o homem é independente da mulher. Ah, eu sou machista, mas não serve para nada. Então ele está destruindo aqui o machismo e o feminismo. Ele está botando a mulher de forma feminina e o homem de forma máscula, entendeu? As coisas são devido ao lugar. Paulo está sendo machista aqui? De modo algum. Paulo está induzindo o feminismo então aqui? De modo algum também. Paulo está tirando os extremos, os extremismos, entendeu? Então ele diz aqui, ó. Todavia, no Senhor Adonai, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher vem do homem, assim também o homem vem da mulher, quando nasce, não é? Ele está dizendo aqui, ó. Porque assim como a mulher vem do homem, Eva vem de Adão, também assim o homem vem da mulher, quando nasce da sua mãe, não é isso? E está tudo certo. Ele está dizendo aqui, ó. Mas todos vêm de Deus. Elohim, mas todos vêm de Deus. Aí Paulo diz aqui, no verso 13. Julgue-se por essas coisas. Deveria uma mulher orar a Deus, Elohim, com a cabeça descoberta? E fazendo uma pergunta. Julgue-se vocês mesmos.
essas coisas. Deveria uma mulher orar, fazer uma tefilar a Deus Elohim com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza humana que se um homem estiver cabelo comprido, né, usando cabelo igual a mulher, que um homem possa ter cabelo grande não, é cabelo trançado igual a uma mulher, é para ele uma vergonha, e que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso para ela não é uma glória? Para ela não é uma glória? O cabelo não é a glória da mulher? Sim, pois os cabelos compridos foram otorgados como se fosse um manto para essa mulher. Contudo, aí diz aqui, ó, aí tem muitos pastores que falam assim, não, isso é porque tinha as mulheres lá em Lesbo que raspavam a cabeça, então é para diferença. Não, é para a igreja toda, não é só para Coríntios, é para todo mundo e hoje em dia também. Ele diz assim, verso 16, lê o verso 16, diz assim, contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma contenda, ou seja, deseja fazer algo diferente do que está sendo falado aqui, nós não temos esse procedimento, nem as igrejas de Deus, nem as querrilotes de Deus Elohim. Então, dizendo, esse é o costume de todas as igrejas. Se alguém quiser ser contencioso, quiser ir contra, esse não é o procedimento das igrejas, ou seja, você não faz parte da igreja. Você é um herege, você é uma herege se você for contra. Você não faz parte da querrilote. Da querrilá é igreja, congregação, e querrilote é no plural, tá? São igrejas, congregações, ou seja, também sinagogas, entendeu? Não faz parte, entendeu? Então, voltando aqui a Tito, capítulo 1, do verso 4 ao 16, né, que ele fala acerca das obrigações e qualificações de um ancião, não uma de um ancião, mas de um ancião, que é o presbítero, o encargo de organizar congregações em toda a Creta, ou seja, em toda aquela cidade, em cada canto tinha que botar uma congregação, reprimir falsos mestres e combater falsas doutrinações. Então diz aqui, ó, que diz aqui que esses anciãos não sejam acusados de nada, não é mulher, é homem, marido de uma só mulher, e que seus filhos sejam fiéis. Tem traduções que estão botando que seus filhos sejam crentes ou que seus filhos sejam cristãos. Isso é mentira, não tem essa tradução, é que seus filhos sejam fiéis. Não acusar de promiscuidade ou desobediência. Que o ancião, o episcopo, o condutor, não seja acusado de nada, que mantenha-se servindo a lei de Deus, Elohim, que não seja presunçoso, acho que é melhor que todo mundo, que não seja arrogante, nem visando lucro. Então tem muita gente visando lucro, aí tá montando mistério somente para visar lucro, entendeu? Pedir um dinheiro, dízimo. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, não é no Novo, tá? É no Antigo Testamento. Aí o pessoal fala assim, mas tem que ter dízimo. Tá, então vamos botar o Shabat. Shabat é coisa da lei. E o dízimo? Não, o dízimo é da graça. Então o pessoal tá fazendo o que convém, né? Para arrumar dinheiro, esse pessoal aí. Nem os levitas, são as famílias sacerdotais, são 24 famílias sacerdotais, cada um serve a cada 15 dias. Se tivesse o templo em Jerusalém, que é o Bet HaMikdash, que é a casa de santidade, que é o templo de Salomão, o templo de Shlomo, se voltar a ter o terceiro templo, somente os Kohanim que pode receber dízimo, entendeu? E dízimo não era dinheiro, era parte da agricultura, entendeu? Quem tinha que dar dízimo? Uma vez no ano, quem era agricultor. Acabou. Então dízimo nunca foi dinheiro, entendeu? Mas o pessoal lê Bíblia direito e parar de ser safado, entendeu? Eles estão visando lucro. O que nós temos a orientação de Paulo dizendo é o seguinte: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por necessidade, entendeu? Não por isso, entendeu? Cada um contribui segundo propõe no seu coração, não porque precisa dar, não porque Deus tem que abençoar, se eu não der a sua mão, nada disso, entendeu? Inclusive, Pedro diz para Ananias e Safira, diz o quê? Nós não te pedimos nada. Aí você deu uma parte aqui do que você vendeu, nós não pedimos nada e você mentiu. Eis aí os homens que levaram o corpo do seu marido aí, o Ananias, vai levar o teu também, Safira. Que no caso é Zafira, né? Vai levar o teu também. Você está mentindo, entendeu? E vai assim, era botado aos pés dos apóstolos. Ou seja, o que é aos pés? Os apóstolos nem botavam a mão no negócio, que era um diácono que ia mexer, algum secretário que ia mexer no negócio. O pastor nem botava a mão. No caso, o presbítero, né? O ancião nem botava a mão no dinheiro, entendeu? E nem pedia nada, nem podia pedir nada. Então, quando o Paulo está pedindo, é uma contribuição para levar, um donativo para levar para uma outra igreja, numa outra região, que estavam necessitados. Então ele fala assim, cada um propõe o seu coração, cada um dá o que pode aí, entendeu? Não.
Não porque precisa dar, ou não porque está sendo constrangido, entendeu? Cada um propõe no seu coração. Inclusive tem pastor pedindo trízimo. Um nome do Pai, outro nome do Filho, do Espírito Santo. É muita vagabundagem, entendeu? Malafaia mesmo tem que citar nome. É um desses que toda hora faz isso. O outro do chapéu também. Vem pra cá, Brasil. Toda hora fazendo isso. O outro que é botando boleto aí pro pessoal pagar aí o da graça lá, entendeu? Então vamos parar com isso. Inclusive tem rabinos que fica pedindo dízimo, entendeu? Tá errado também, cara. Não tem um tempo. Você não é Kohanim, cara. Você não é Kohanim para ficar pedindo isso, entendeu? Para de ser sem vergonha, pedindo dinheiro para comprar sítio, vamos comprar o sítio pro final de semana, pessoal, não sei o quê. O carro do pastor tá precisando, o pastor tem que ir para os Estados Unidos estudar com sua família. Para com essa porcaria, entendeu? Então cada um contribui no seu coração, não por necessidade, por sorte da ganância. Eu costumo dizer para meus familiares, são bem cabeça dura, assim, o que é oferta alçada? A oferta alçada é oferta voluntária. Não era oferta para carregar a arca da aliança, que é a chamada em hebraico Aharon Hakodesh, tá? Por causa do sumo sacerdote Aharon, que é Arão. Aharon Hakodesh, era para carregar. Então as pessoas tinham que carregar, tinha uma alça, entendeu? Para carregar, que não podia botar em cima de animais, e também a pessoa não podia carregar em cima de igual fez, né? Davi estava fazendo quando tirou a arca, né? No caso lá da Arca da Aliança, que é o Aharon Hakodesh, foi tirado lá dos filisteus, né? Estava no tempo do Dagon, que é a mão tritão, né? O macho da sereia, que no caso aí seria Poseidon, né? Ou seria Netuno para os romanos. Aí tirou de lá e trouxe, e no caso a arca caiu, Uzá foi querer botar a mão na arca, que a arca ia cair no chão, aí Uzá foi fulminado. Aí ele foi chamar Obed-Edom, né, que era um Kohanim, aí estava certo. Davi não tinha que carregar, que Davi era rei, entendeu? Era a tribo de Judá, e não era levita para carregar. Aí foi lá, aí cada 7 passos tinha que oferecer um sacrifício, matar um animal, tal. Aí levantava, andava 7 passos, aí fazia. Aí deixou 3 meses na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom foi prosperado. Então tem um modo de se carregar. Então para isso existia uma oferta voluntária para carregar a arca. Mas pergunta, onde está a Arca da Aliança? O pessoal é muito animal, né? Muito besta. Onde está a Arca da Aliança? Está na Assembleia de Deus? Está na Batista? Está em alguma sinagoga aí? Está na Deus e Amor? Está na Adventista? Onde está a Arca da Aliança? Está na Mundial de Deus? Então não tem que pedir uma oferta alçada, cara. Está sendo um safado, sem vergonha. A mulher que está pedindo isso está sendo safado, o homem que está pedindo está sendo safado. Ela é dura, a palavra é dura, mas é a palavra de Deus, rapaz. E tem que botar as coisas em ordem, tem que ter mitzvot. Para isso, eu tenho uma mentalidade hebraica cristã, judaico-cristã. Não somente a mentalidade cristã, não somente a mentalidade judaica. Para não ficar caindo no extremo e no outro. Tem que ter a mentalidade equilibrada das coisas. Aí tem que explicar. Aí está dizendo aqui, ó, que o ancião não seja acusado de nada, mantenha-se servindo a lei na casa de Deus, Elohim, não seja presunçoso, achando que sabe mais que todo mundo. Eu sei, você não pode falar nada aqui na igreja, né? Eu sei, você não sabe nada, nem arrogante, tem que ser manso, falar mansamente com as pessoas, nem visando lucro, que mais tem. Nem violento, não pode bater na pessoa, porque a pessoa está indo contra ele, não pode ser violento, iracundo, entendeu? Não pode espancar a mulher em casa, não pode ser violento, não pode espancar os filhos, né? Corrigir com mansidão, com sabedoria, tem que ser tudo isso. Aí diz aqui, ó, nem obsceno. O camarada não pode gostar de sem vergonhice, entendeu? De adultério, de ser vergonhice, de querer levar a irmãzinha lá pro canto lá para conversar com ela sozinha, nada disso. Mas hospitaleiro tem que hospedar na sua casa, igual Abraão fazia, né? Abraão e Sara faziam isso, tem que hospedar. E a Bíblia diz que muitos hospedaram até mesmo anjos, malar, sem saber. Inclusive Abraão recebeu ali, né? 3 convidados. Um é o Yeshua, o outro provavelmente um anjo, um malar, Gabriel, e o outro um malar, que no caso é Miguel, que é Mihael. O malar Mihael e Gabriel foram para Sodoma e Gomorra, um foi anunciar que ia ser destruído, o outro destruiu. Enquanto isso, Yeshua, o nosso Deus soberano, Elohim soberano, estava ali com Abraão ali, comendo, entendeu? Ele é uma das provas que os anjos podem se materializar, porque os anjos comeram um bolo feito por Abraão, inclusive com manteiga de leite de camela. E ele também mandou matar um novilho, não sabe que animal é esse, a gente não sabe se é um boi, a gente não sabe se
É bem provável que seja o caprino, que eles não criavam bois, né? É caprino, né? Israel não se cria bois, que é cabras, entre cabras e ovelhas. Deve ter matado um novilho, ou de uma ovelha, ou de um caprino, e o próprio Deus com os anjos comeram, entendeu? Então vem com essa conversa pra cá que anjo é espírito, que anjo não tem sexo, que anjo não come, não bebe água. Isso é conversa fiada, tá? Isso materializa. Inclusive os anjos caídos também. Aí vamos continuar aqui. Diz aqui assim, ó. Cadê? Aí diz assim, ó, tem que ter domínio. Ele diz aqui no verso 8. Mas hospitaleiro, você tem que receber estrangeiro, porque também vós, Israel, foste estrangeiro na terra do Egito e no mundo inteiro também, tem que ser hospitaleiro, amigável, sóbrio, tem que saber o que está fazendo, tem que ser justo, não pode dar volta nos outros, tem que ser leal, tem que ter uma palavra só, entendeu? Tem que manter firme na palavra e ter domínio próprio, entendeu? Não pode querer ser brigão com os outros, querer sair no tapa. A pessoa pode sim se defender, entendeu? A pessoa vem te bater, você é obrigado, você tem que se defender, entendeu? Na mesma proporção, medir proporção, entendeu? Não passar além. Se você pode dominar a pessoa, tu vai continuar batendo na pessoa, espancando a pessoa. Não quero dizendo aqui que a pessoa vir te bater, você não possa fazer nada, entendeu? Então você pode também bater na pessoa para se defender, entendeu? Aí sim, entendeu? Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem à mesma. Então, essa pessoa tem que ser capaz de ensinar a sã doutrina com sobriedade, com clareza, e refutar os que se opõem, entendeu? A sã doutrina. Não é esse debate de pastor que ficam chamando outro de herege, não, entendeu? Aí fica o cara de lá chamando outro de herege e no final todo mundo é herege, entendeu? Fica falando besteira. Então, no judaísmo, quando a pessoa tem um pensamento diferente, a pessoa não fica se contradizendo, batendo, não. A pessoa adota mais um pensamento que é diferente. Os judeus, quando estão conversando, e eles têm uma desavença, uma discordância, aí vem uma terceira pessoa, passa a ter uma terceira opinião a mais, e todas são válidas, entendeu? Ninguém se sobrepõe ao pensamento de outro. Se você for pegar lá o Talmud, você vai ver que vai ter rabino dizendo que o Mashiach é Deus, e vai ter o rabino dizendo que o Mashiach não é Deus, é apenas um homem. E vai ter rabino dizendo que o Mashiach é Deus e é homem. E para mim o Mashiach é Deus e é homem, porque Jesus ele foi 100% Deus e 100% homem. Então o Mashiach, Jesus, Yeshua, ele é Elohim, ele é Deus e também é Ish, também. Ele é o filho do homem, ele é o Ben Haish, o filho do homem. Ben Riish, o filho do homem, e Ben Ri Elohim, o filho de Deus também. Ele tem duas naturezas, a natureza divina e humana. Jesus contava aqui na terra, está com a sua natureza divina, sendo Deus, nos opôs ser igual a Deus, estava lá em Efésios, né? Mas antes tomou a forma de servo e servo sofredor. Pelo que Deus, soberano, exaltou acima de todos e deu um nome, um Shem com Men, entendeu? Um nome acima de todo nome. Então, Shem com N, com Nun, é dente. E Shem com M é nome. Então, antes do nome com M, que é Shem com M, sair do seu lábio, antes dele sair, ele tem que passar pelo seu dente, pela sua boca, que é o Shem com Nun. Então, antes de você falar o nome de Deus já tem que estar em você. Entendeu? Na sua consciência, na sua memória, na sua alma, na sua nefesh, entendeu? No seu intelecto, no seu espírito, seu rua, entendeu? Então tem que estar em você. Aí diz aqui assim, ó. Que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, né? Ficar debatendo à toa, entendeu? Acerca de trindade, sei o quê. Ah, você é o herege, acredita em trindade. Tá, então fala pra mim que tá na Bíblia trindade. Ninguém acha, entendeu? Tem a palavra trindade do 3º século. Começou com Origem também, no ano aí, meado do 2º século, também, mais ou menos no ano 125. Origem era um gnóstico, né? Era um gnóstico, mas ninguém prova, até porque essa palavra é em latim e a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia traduzida do grego e latim foi somente na Idade Média, ali na Bíblia na Vulgata de São Jerônimo, tá bom? Que é a Bíblia em latim, com uma Vulgata, que quer falar, é vulgar, né? Com latim mais simplificado. Então teve isso. Então temos católicos que vem contigo e ele acha que o original da Bíblia foi escrito em latim. Não, o original da Bíblia foi escrito em hebraico e grego. E alguns trechos em aramaico, entendeu? Então não existe essa palavra em latim, entendeu? Não existe a palavra bispo,
Não existe a palavra Trinitate, que é acerca da Trindade, é de Trinitate, acerca da Trindade, não existe nada disso. Inclusive, eu costumo dizer que eu estava lendo na faculdade um livro do Santo Agostinho, que de santo não era nada, o cara era devasso pra caramba, e o pai dele era rico pra caramba, o cara era mulherengo, devasso, bebeão, caramba, o cara era promíscuo pra caramba. O nome dele é Flávios Aurelianos Agostinho, tá? Ele tinha nascido no norte da África, tá bom? Então ele é um bispo argeliano, norte da África. E ele escreveu um livro acerca da Trindade, de Trinitate. E nesse livro ele vai falar sua tese doutoral, né? Ele vai falar por que da Trindade. Aí ele vai primeiro falar em português, depois eu vou falar em latim, tá? Aí em português ele fala assim, ó: se compreender a caridade, verá a Trindade. Se compreender a caridade, você verá a Trindade. No caso, em latim, seria assim: se vitas caritate, viderium trinitate. Ou seja, ele chegou a conceito nenhum de Trindade, cara. Ele só no final, a Trindade é amor, não sei o quê, faça bondade. O que é Trindade? Faça bondade de outro, você vê a Trindade, não sei o quê. Ele chegou em conceito nenhum, consenso nenhum. Nem ele chegou. Então, Trindade, meu irmão, é uma coisa que não é bíblica, entendeu? Porque Deus é um, Deus é Had. Ele não é único, não é Yahid, porque além de ser, porque ele é Had, ele é um. Por quê? Porque Yeshua é o Pai, ele é o Ava, Yeshua é o Filho, ele é o bem, e Yeshua é o Espírito Santo, é o Ruach HaKodesh, né? A Espírito Santo, é o Espírito Santo. Eu sei que em hebraico, Espírito é uma palavra feminina igual alma. Alma é Nefesh, né? A Nefesh que pecar, essa morrerá. E a alma divina é chamada de Neshama, né? Aquela centelha da vida, quando Deus nos dá o fôlego de vida, quando nós nascemos, entendeu? Que é Neshama. Então, mas o Espírito também é feminino. Mas o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, o próprio Mashiach, ele é o Ruach HaKodesh, não a Ruach HaKodesh, como bota em muitas Bíblias traduzidas aí que é no caso que é da Peshita, né? Que é o Novo Testamento aramaico para o português. Não, tá errado. É o Ruach HaKodesh. Então, no caso, Jesus também é o Espírito Santo, com O. Jesus não é andrógeno, Jesus não é um ser que é meio homem, meio mulher, não sabe o que é, não. Jesus é homem, macho, entendeu? Homem. Deus é homem, não é filho do homem, não fala que é filho do homem, o filho da mulher, fala que não é o filho do homem para que minta, entendeu? Então, isso aí para mim, cara, a Trindade, eu sei que tá um pouquinho mais prolongado, eu falo sobre vários assuntos nesse hábito, mas entenda, eu estou defendendo a minha explicação aqui, que toda a Trindade ela é demoníaca. Por quê? Porque, vamos pegar no panteão grego, Zeus é o pai, no caso ali, Hera é a mãe, e Hércules é o filho, é um semideus, entendeu? Panteão egípcio. Vamos lá. Aí o deus pai seria Horus, não, perdão, seria Osíris, deus pai seria Osíris, que é um deus meio reptiliano, ele era verde, né, como fosse um réptil. Não defendo tese de reptiliano em nenhum momento, tá? Não defendo isso. Isso aí é heresia. A sua mulher, que é uma das duas irmãs, é chamada Osíris, é a mãe, e o filho é Horus. Então é adorado muito, reverenciado muito nas ordens herméticas, né? Igual Rosa Cruz, Martinismo, as várias vertentes aí da maçonaria, tá? É defendido isso. Vamos para o panteão. Ó, só estou falando de vários panteões no mundo inteiro. Panteão, lá no caso na Índia, hindu. O pai é Brahma, a mãe é Vishnu e o filho é Krishna, entendeu? Aí vamos lá também para o panteão, no caso nórdico. Aí o pai é Odin, a mãe é Freya e o filho seria ou Loki ou Thor, sei lá, Deus do trovão. Ou Deus da mentira ou Deus do trovão, sei lá. Mas tu vê que toda a Trindade, cara, é demoníaca, cara. E por que inventaram Trindade lá no Concílio de Nicéia, botaram Trindade? Porque o imperador, tá? O imperador da época lá, que é o... Vê se eu lembro o nome dele aqui, né? Que é o... Acho que não importa o nome dele. Ele tentou agradar tanto o cristão, que era a maioria no império, como os pessoas que eram soldados romanos que eram devotos, no caso do mitraísmo, tá bom? O mitraísmo, e no caso é comemorado no Natal, o mitraísmo 25 de dezembro, e também em muitas culturas também era adorado dentro do império
no caso, o culto à rainha do céu, que é a Lilith, a rainha do céu, a coruja, a arpia, né, que no caso do mundo nórdico, no caso seria a Freia, né, que é uma valquíria, uma guerreira alada, que no caso lá na Babilônia seria Ishtar, em hebraico seria Lilith, né, a noturna. Então, no caso, para adorar ela, então botaram a rainha do céu, entendeu? Então botaram a rainha do céu como fosse a terceira pessoa da Trindade. Mas só que nós formos entrar na Bíblia, Jesus nunca disse, eu e o Pai, eu sou um dos três com o Pai. Eu sou a segunda pessoa da Trindade com o Pai. Jesus não fala isso, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Errado, um. Então é unicismo, tá? Não é trinitarianismo. Então isso é uma heresia. Mas só que eu vou ficar chamando a pessoa que crê em Trindade, igual eu cria, eu vou ficar chamando a pessoa de herege? Não. Vou dizer que a pessoa não vai para o céu? Não. Também dá o dia também a pessoa ficar me chamando de herege? Também não. É igual eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes do período de 7 anos de tribulação, eu acredito literalmente. Então eu sou pré-tribulacionista. Tem gente que é meso, que acha que a igreja vai ser arrebatada no meio dos 7 anos de tribulação, que é mesotribulacionista. Tem gente que é pós, acha que vai ser no final, que a igreja não vai subir, que a igreja vai estar aqui na terra. Mas eu posso chamar um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista de herege? Não. A Bíblia dá base para isso? Não. Eu posso chamar um pós-tribulacionista de herege? Não. Eu posso chamar um milenista, um amilenista de herege? Não. E eles podem me chamar de herege também? Não, porque não é muito claro o texto, não é. Isso é interpretação pessoal, entendeu? De cada congregação, de cada pastor, entendeu? Geralmente, que eu sou oriundo da Assembleia de Deus, a gente acredita que vai ter a tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Entendeu? Aí tem a falar assim, não, mas no toque da última trombeta, que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 5, não sei o que tal, ele falou que não sei o que, tá, mas esse toque da primeira trombeta nada tem a ver com a trombeta de João, entendeu? Que é chofar, né? Que é o sétimo toque, é o sétimo ai da sétima trombeta, porque virá depois das 7 trombetas virá mais 7 taças, né? Primeiro é um prelúdio da ira, né? Depois é a própria ira de Deus. Então eu não acredito que a igreja vai passar. Mas eu posso chamar o cara de herege? Não, nem o cara pode me chamar de herege, entendeu? São pensamentos divergentes. Se fosse isso no judaísmo, estaria todo mundo em acordo. Tá, você acredita que vai passar, beleza. Você acredita que não, você acredita que existe, você acredita que não, tá tudo certo. Mas o cristão tem que cair na porrada, tem que brigar por causa disso. Chamar outro de herege e desqualificar o outro, entendeu? Então, herege para herege, todo mundo é herege, entendeu? Tem ninguém que saiba 100% da escritura. Queria eu saber. Paulo fala que, por enquanto, a gente vê como espelho, né? Mas um dia vão ver ele face a face, como ele é. Então, irmão, eu queria ter toda a revelação, né? Todo o segredo, saber todo o segredo, todo o soder da Bíblia, do céu, do mundo espiritual. Eu queria, mas não tem. Quem tem? Quem tem essa pessoa? Bota essa pessoa para a gente fazer a imagem para ela e adorar. Talvez essa pessoa que tiver vai se achar o anticristo, né? O antimachia, né? Vai se achar Deus, Elohim, no lugar do Elohim. Então tem que ter cuidado com isso. Então diz aqui, ó. Diz assim, ó. Porque há muitos também perdão. Diz aqui, ó. Verso 9. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros essa doutrina e refutar os que se opõem à mesma. Já falei que refutar aqui não é brigar, entendeu? Nem chamar outro de herege. Aí diz aqui, ó. Verso 10. Vamos tentar para isso aqui. Eu sei que já está com 1h38, muita gente não vai ouvir isso aqui, mas ouça isso aqui, ó. Porque há muitos, aí no grego tem um parênteses, também. A palavra é kai é e, tá? É uma conjunção aqui, é uma conjunção adverbial. Ele está querendo fazer uma diversidade, uma conjunção adversial. Está dizendo que, porque há muitos também, além desses, há muitos também. Então está dizendo que não está falando mal também de um grupo. Ele está falando mal de vários grupos, que Paulo está criticando vários grupos. Ó. Porque há muitos também desobedientes, que são desobedientes, vaidosos e frenéticos. Aí diz aqui, ó, até mesmo os circuncidados. Então, muitas Bíblias em português, todas elas vêm dizendo que também tem muitos que são desobedientes, frenéticos, os da circuncisão, os que são judeus. Então ele não está falando mal da pessoa ser judeu, entendeu? Mal da pessoa ser circuncidada. Porque Jesus foi circuncidado no 8º dia, conforme a lei.
Jesus, Deus, ele foi circuncidado. João Batista foi circuncidado ao 8º dia. Então circuncisão não é maldição, é bênção, entendeu? Só que circuncisão não salva ninguém, nem circuncisão. Tem gente que acha que, eu vou me circuncidar não, senão eu vou negar a graça. Tá errado. Eu vou me circuncidar, se eu não me circuncidar, eu não vou ser salvo. Tá errado também, quem salva é Machia, entendeu? É Jesus, é Yeshua. Não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não é obra, não é pelas suas obras. Mas quem é salvo tem obra. Fala aí Tiago, não é isso? Jacob. Mostra a tua fé, a tua emuná, que eu mostraria as minhas obras através da minha fé. Quem tem fé tem que ter obra. Obra não salva ninguém, mas quem tem fé tem que ter obra, entendeu? Tem que ter obra de caridade, de justiça, entendeu? Tem muitos cristãos aí que não quer socorrer ninguém, não quer ajudar o necessitado. Não, eu sou salvo, se eu fizer eu estou na graça. E tem muitos, por exemplo, judeus espíritas, kardecistas que falam assim, não, eu sou salvo porque eu estou ajudando a pessoa. Não adianta você fazer uma obra e não negar Yeshua, negar Jesus. Não adianta você falar que serve a Jesus e não fazer bem ao próximo. Porque se você não serve ao teu próximo, não serve a Deus a quem tu não vê, entendeu? Se você não serve o teu próximo a quem tu vê, tu vai servir a Deus quem tu não vê. Isso é falta de conhecimento bíblico. Então, nós somos salvos pela fé, mas nós temos que ter boas obras também. Nós temos que aperfeiçoar a nossa salvação, fazendo o bem também. Então diz aqui, porque há muitos também desobedientes, vaidosos, frenéticos, até mesmo da circuncisão. Aí tem muita gente no original, muita gente aí, Almeida corrigida, Almeida atualizada, até mesmo a King James, uma versão também que eu gosto, Almeida século XXI, que diz assim, porque há muitos desobedientes, vaidosos, principalmente da circuncisão. Não, principalmente não, cara. Aí você está tendo preconceito contra quem é circuncidado, preconceito contra quem é judeu, entendeu? Porque há muitos também desobedientes, vaidosos, frenéticos, até mesmo da circuncisão. Ele está dizendo o quê? Que até mesmo da circuncisão, eles são desobedientes, frenéticos e vaidosos. Então ele está dizendo que os incircuncisos, aquelas pessoas que não são circuncidados, que não fizeram a Brit Milá, que Deus mandou Abraão fazer, todo mundo da casa dele fazer, inclusive Jesus foi circuncidado ao 8º dia, Paulo era circuncidado, os apóstolos eram tudo circuncidados. Então ele está dizendo, inclusive, os da circuncisão. Ele está dizendo que os da incircuncisão, eles são frenéticos, vaidosos e são desobedientes. Assim como muitos da circuncisão. Então ele está dizendo que muitos que são circuncidados, ou muitos que são incircuncidados, estão na bênção, entendeu? Estão fazendo a coisa certa. E muitos que são circuncidados e muitos que não são circuncidados, estão fazendo besteira, está errado, entendeu? Então vamos ler direito, porque há muitos também desobedientes, vaidosos, frenéticos, até mesmo os da circuncisão. O que é preciso fazer calar, pois motivado. Ele não está falando dos judeus, ele está falando, vamos ver aqui embaixo, nós estamos falando dos cretenses. Que diz aqui, que há muitos também desobedientes, vaidosos, frenéticos, até mesmo da circuncisão, o que é preciso fazer os calar-vos, pois motivados vergonhosamente pela sorte da ganância, transtornam o caso inteiro, ensinando que não convém. Disse um dos seus próprios profetas, cretense, ele está falando de judeu aqui, disse um dos seus profetas judeus, não, disse um dos seus profetas, cretense. Então, de quem que ele está falando que precisa fazer calar? Os cretenses, não está falando de mandar calar judeu, entendeu? Não está mandar calar quem é circuncidado, ou quem é incircuncidado. Está falando aos cretenses que estão ensinando as coisas erradas. Disse um dos seus próprios profetas, cretense, em grego é cretes, vocês estão sempre mentindo, suas bestas malignas, glutões preguiçosos. Quem falou isso foi um filósofo, entendeu? E falou isso aí. Na verdade, foram 2 filósofos que falaram isso. Filósofos atenienses que foram em Creta. Fala sobre isso. Esse testemunho, Paulo está dizendo que o testemunho desse filósofo, que ele chama de profeta, diz que esse testemunho é um argumento, esse testemunho argumentativo é verdadeiro. Portanto, repreende severamente. Quem? Os judeus? Não, os cretenses. Para que tenham uma fé emuná saudável. Aí bota aqui, para que tenha uma fé sadia, para que tenha uma fé curada. Não, para que tenha uma fé saudável, entendeu? Equilibrada. E equipar e prestar atenção, presta atenção nisso aqui, equipar e prestar atenção
a mito judaico e a mandamento de homens que se afastam da verdade. E traduções aí, nessas bíblias que eu falei, né, King James, Ferreira de Almeida atualizada, Corrigida Fiel, Reformadora, diz assim, ó, e pare de prestar atenção em fábula judaica. E esses mandamentos são de homem, não é isso, tá? É isso aqui, ó. E pare de prestar atenção a mitos judaicos, essa palavra mitos em grego, tá? Mitos judaicos. Porque são mandamentos de homens, afastam da verdade. Então ele não está indo contra a lei de Moisés, que é mandamento de Deus, tá? É mandamento de homens, por exemplo, mandamentos que estão aí na Cabalá, que os judeus usam, mandamento de filósofo grego, de filósofo romano, entendeu? É isso aí. Pessoas que hoje em dia estão falando que tudo... vamos fazer uma igreja inclusiva aí, entendeu? Que tá tudo certo, mudou. Vamos botar na igreja aqui Halloween, vamos pintar a igreja de preto aqui, vamos botar abóbora. Na hora da ceia aí você traz o seu sangue aí, que é apresentando o sangue de Jesus. Aí você puxa um canudinho com um dentinho de vampiro. Aí vamos comer aqui, né? Abóbora aqui com um pedaço de carne humana para falar que é o corpo de Cristo, né? As pessoas estão paganizando a igreja, o templo, entendeu? Estão paganizando. Então ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Aqui, ó. E que pare de prestar atenção a mitos judaicos. Isso que eu traduzir está correto. E a mandamentos de homens que afastam da verdade. Tem uma versão aí em português chamado a Bíblia traduzida na linguagem de hoje. É porca imunda. Eu mando todo mundo queimar essa tradução, cara. Por quê? Porque ele bota assim, ó. Eles botam assim, não eu. Eles botam assim, ó. Abre aspas. E que parem de prestar atenção a mentiras contadas pelos judeus. Meu irmão, a mentira contada pelos judeus é dizer que os judeus todos contam mentira. É mesmo que eu botar aqui assim, ó, que pare de prestar atenção a mentiras contadas pelos brasileiros. Todos os brasileiros contam mentira, ou vou botar aqui, que eu botei aqui, e que pare de prestar atenção a mentiras brasileiras, ou a mentiras judaicas. Então eu estou falando das mentiras judaicas, das mentiras brasileiras, das mentiras americanas, das mentiras italianas, entendeu? E não condenando todo um povo, toda uma... Isso é misoginia, cara. Isso é misoginia, entendeu? Ele está dizendo que todos os judeus aqui é mentiroso. Irmão, tinha que ser processado essa tradução, entendeu? Processado, que estão fazendo misoginia. Que seja... Pare de dar atenção as mentiras contadas pelo pessoal da faixa de Gaza, ou pelo pessoal do Estado Islâmico. Todo mundo do Estado Islâmico conta mentira? Não. Pare de ouvido a fábulas da faixa de Gaza. Porque tem gente na faixa de Gaza que conta fábula, conta mentira. Mas todo mundo que está na faixa de Gaza conta mentira? Não. Então eu não posso generalizar todo um povo, entendeu? Dizer que assim, tipo assim, e que pare de prestar atenção, parem de ouvir as mentiras contadas pelos judeus. Bom, não é isso. Pare de prestar atenção a mitos judaicos. O que é mito judaico? O que é mito judaico? É Cabalá. Entendeu? É Cabalá, que fala de Metatron, fala que Mashiach é Metatron, entendeu? No caso do Talmud, o Talmud fala que o Mashiach não é Deus, entendeu? É esses mitos que tem que combater, entendeu? É esses mitos. Não a palavra, não a Torá, não, que é o 5 primeiros livros da Bíblia, não a Taná, que é todo o Antigo Testamento, entendeu? Não é isso, porque isso aí você carrega debaixo do braço, não carrega, quando vai pra igreja você não carrega, ou você arranca a página da Bíblia. Os 66 livros que você carrega, arranca a página, isso aqui não vai observar não, isso aqui não. Ou você observa tudo ou não. E a gente fala assim, os 10 mandamentos eu resumi em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo antimano. Ele não resumiu, não. Ele só deu um resumo da lei. Não é que ele falou que é só fazer aquilo que cumpria tudo, não. Ele estava dando só pé no resumo. Realmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, entendeu? Então não são 2 mandamentos, são 3. É o próximo e amar a si mesmo. É o próximo com a ti mesmo. São 3. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo. Se você não amar o próximo, você não ama a Deus a quem não viu. Se você não ama o próximo, que quem está vendo, não ama a Deus que não viu, e só pode amar o próximo se você se amar. Como você vai amar alguém se você não se ama? Então, na verdade, aí já não é 2, é 3, entendeu? Aí diz o quê? Nos 10 mandamentos lá. São 5 mandamentos relacionados a Deus. Começa com a preposição não, que é lo, tá?
Não matarás, no caso, matar aí, no caso, não é para se defender, ou não é você sendo soldado numa guerra, ou exercendo, vem um atirador que quer matar todo mundo, aí você é um policial, tem que matar o atirador. Ou você é um civil, tem que matar, cara. O atirador, porque o atirador tá matando todo mundo. Você não pode matar aqui, não matarás aqui, não matar no sentido de matar por torpe vingança, entendeu? Por judaria, vou matar todo mundo, vou matar aquele cara lá, entendeu? Não é isso. Mas se for para se defender tua casa, defender o próximo, a outra pessoa estando errada, entendeu? Aí sim. Agora, se dá para prender a pessoa, ao invés de matar, você vai prender a pessoa, entendeu? Claro. Então vamos ter entendimento sobre isso, clareza. Aí diz aqui, honrará pai e mãe. Honrará pai e mãe. Pode desonrar pai e mãe? Não. Então por que no Shabat que diz que tem que guardar o sábado que é santo, por que tu não guarda? Isso é coisa da lei. Tá. E honrar pai e mãe é coisa da lei? Não, é obrigação universal. Então, irmão, para com isso. Tem nem na passagem da Bíblia dizendo que o domingo é do Senhor, que Deus mandou adorar ele no domingo. Embora Jesus ressuscitou no terceiro dia, que era no domingo de manhã, 6 horas da manhã ali, beleza. Mas nenhum momento. Mas a igreja estava reunida no domingo. Claro, porque o sábado começa 6 horas da tarde na sexta-feira para nós e vai até o sábado para a gente 6 horas da tarde, entendeu? Então o sábado acaba de tarde, é a viração do dia para a noite, é viração, não é meia-noite, entendeu? Não é na metade da noite, é no início da noite que é a viração. Então as pessoas estavam ali 5 horas da tarde, ouvindo a palavra, deu 5h59, aí passou, entendeu? Pro dia seguinte, que é o domingo, que é mais ou menos 6h01, entendeu? 6h01, 6h40, 6h30 da tarde, entendeu? Que é o domingo, não é que as pessoas estavam de madrugada. A gente acha que a pessoa está de madrugada. Eles estavam fazendo culto de vigília de madrugada, aí era no domingo. Não, cara. Eles estavam fazendo durante o dia um culto, entendeu? No Shabat, no final do Shabat, e virou o dia, 5 horas da tarde para 6 horas da tarde. Eles continuaram, tava Paulo ali, eles continuaram. Era um outro dia. O dia começa de tarde, não meia-noite, começa às 6 horas da tarde, entendeu? Que é a viração do dia. Então, nós vamos ver aqui que, no caso aqui, esse testemunho argumentativo é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente para que tenha uma fé imunar saudável e que pare de prestar atenção a mitos judaicos e a mandamentos que são de Deus, não, de homem, que nos afastam da verdade. Verso 15, diz aqui, tudo é puro para que são puros, ou seja, tudo é relativo, não estou nem aí, né? Vamos GLBtizar a igreja aqui, que tudo é relativo. Vamos comunizar a igreja, tornar comunismo na igreja, ou vamos botar aqui teologia da prosperidade aqui na igreja aqui, né? Uma teologia capitalista. Não. Tudo é puro para que são puros. Porém, os corrompidos, incrédulos, nada é puro. Para eles nada é puro, entendeu? Mas o modo deles pensarem e as suas concupiscências estão distorcidas. Tem gente que quer botar comunismo na igreja, ou capitalismo, ou liberalismo, nada, essas coisas não existiam no tempo de Yeshua. Tem que botar lei, Torá. Não é aquela lei cerimoniais, tem que matar animais, não, porque Jesus já morreu por nós, entendeu? Então nós temos que voltar a nos arrepender, voltar a Techuvá. E Techuvá não é nós cristãos se tornarmos judeus. Não, é nós cristãos termos uma fé hebraica. Isso é Techuvá. Techuvá é retorno, entendeu? Não é simplesmente botar um kippá na cabeça, um talit, não, é saber o que está fazendo, entendeu? Aí diz aqui, vou voltar de novo no 15. Tudo é puro para os que são puros, porém corrompidos para os incrédulos nada é impuro. Mas o modo deles pensar e as suas concupiscências estão distorcidas. Distorcida é a realidade, né? Eles confessam a Deus Elohim, mas negam por suas obras, sendo abomináveis, infiéis e inadequados para toda boa obra. Então, meu irmão, aqui está toda a conclusão, no caso que eu falei aqui de Tito, tá bom? Tito capítulo 1, do verso 4 ao 16, que é a obrigação e qualificação de um ancião, presbítero, tá? Que no caso o presbítero aqui o ancião não é de cabelo branco, o ancião aqui é uma pessoa sábia, entendida para boa obra, o encargo de organizar congregações em Creta,
e no mundo inteiro, né, tem que implantar as congregações, reprimir falsos mestres, combater falsas doutrinações. E que aqui é o encargo do presbítero, não é de uma mulher, não é de presbítera, tá bom? E não é para levantar uma mulher líder, uma congregação, é um homem. Embora, pelo fato da Febe ser uma diaconisa, pode ter diaconisas na igreja, sem problema nenhum, entendeu? E quando que começou nas igrejas a botar aí pastora? Eu me lembro, rapaz, isso aí começou com... Estudei na Faculdade Metodista Benes, tá? A metodista do Brasil. Começou com uma pastora chamada Vera, começou a falar que era pastora, espalhou isso no Brasil todo. E começou aqui no Rio de Janeiro, tá? Na região de Campo Grande aqui, entendeu? Do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. Então, por que ela falava isso? Porque ela tinha pensamento comunista, feminista, essa mulher, entendeu? Ninguém pesquisa sobre isso. Essa mulher tinha pensamento, não sei se ela está viva ainda, comunista. Aí levou para um monte de gente ignorante, culta, que não sabia de nada, e o pessoal absorveram, entendeu? Achando que era coisa boa. Aí, em princípio, muitos pastores falam assim, não, a minha mulher não é pastora, no máximo uma diaconisa, tá certo. Aí com o tempo, a vaidade, o ego cresceu, aí botou que a mulher dele, cara, não sabe nada de Bíblia, não sabe nada, não sabe porcaria nenhuma, entendeu? Pura encheção de linguiça que a pessoa fala, mas é pastora. Por quê? Meu irmão, mulher de pastor não é pastora, tá? Embora essa palavra pastor não exista, é presbítero, ancião. Então, mulher de ancião não é anciã, não é presbítera, tá? Ela pode ensinar, ela pode fazer tudo isso, desde que ela esteja debaixo de uma autoridade espiritual, que seja um homem, um cabeça, que seja um homem, entendeu? Então, toda vez que você entrar numa igreja e tiver uma pastora chefiando, entendeu? Você não ouve, entendeu? Você não ouve, você não aceita, entendeu? Isso é antibíblico, isso está indo contra o que é a carta de Tito aqui, capítulo 1, do verso 4 ao 16, está indo contra. E se essa mulher quiser orar e profetizar, que ela use o talite, tá? Que ela cubra a cabeça igual o homem, tá? Primeiro na hora da oração e na hora da leitura da palavra, tá bom? Meu nome é Fábio Vilela, você está no canal Vilela Live. Antes de terminar aqui, você deixa o seu like, tá? Deixa a sua rave, deixa o seu comentário, comente se puder, sei que muita gente não comenta, tá bom? Sei que tem muita gente vê e não dá like. E compartilhe, tá bom? E outras pessoas, e siga também, tá bom? Então, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom Adonai, meus amigos, meus Haverim.